Bom dia, boa tarde, boa noite meus caros inscritos. Antes do vídeo, eu gostaria de agradecer imensamente pelo enorme apoio que eu venho recebendo de vocês, a todos que comentam com ideias e sugestões. E aos doadores, sério mesmo, muito obrigado, isso ajuda muito. Essa semana agora eu planejava não postar vídeos e tirar uma folga para fazer outras coisas, principalmente porque eu cometi alguns erros nos vídeos anteriores, mas recebi muitas doações. Do Igor Oliveira da Silva, Giovanni Reis da Silva, Jadson de Jesus Lourenço e do Vitor Hudson Rosas Teixeira. Por isso essa semana não vai ter vídeos diários, mas vou postar 41 vídeos como agradecimento, sendo 11 vídeos hoje. E vou tentar postar 15 segunda-feira e 15 na terça-feira. Se não der, então vou postar 10 vídeos na segunda, terça e quarta. Novamente muito obrigado sempre, curtam os vídeos e o canal. Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic One Piece ou Sol Logístico dos Chapéus de Palha. Capítulo 191, indo para a Amazon Lily. Que assustador, vocês quase conseguiram escapar da prisão. Depois, vocês dois podem ficar para trás também. Kizaru virou a cabeça para olhar para Jinbe e Reiner em suas costas, falando lentamente, velocidade é poder. Você já levou um chute na velocidade da luz? Sua perna brilhou com uma luz dourada e se projetou novamente, tão rápido que nem deixou uma imagem residual. No entanto, Jinbe estava preparado. Cruzou os braços à frente, um na horizontal e outro na vertical, e os cobriu com o haki do armamento, um preto como breu. Sameada Shotei. Bang! Seus dois braços, brilhando com uma luz negra como pilares de aço, receberam um chute rápido de Kizaru. A figura de Jinbei permaneceu firme e estável. Seu rosto solene endureceu, e ele fechou o punho em uma palma, agarrando a perna do adversário. Ao mesmo tempo, ele estendeu a mão para o riacho atrás de si. A água do mar pareceu solidificar enquanto ele a segurava com força na palma da mão. Karatê Homem-Peixe. A expressão de Kizaru não mudou. Ele ergueu o braço e estendeu o dedo indicador, uma luz ofuscante se formando rapidamente em sua ponta. Svi! Antes que o outro pudesse exercer sua força, um fino raio laser foi disparado instantaneamente, perfurando seu ombro. Guzemai Gavara Seiken. Jinbe cerrou os dentes e soltou um grunhido abafado. Sua mão esquerda se fechou com grande força. Sob seu aperto poderoso, até o rosto de Kizaru não pôde deixar de demonstrar um toque de gravidade. Ao mesmo tempo, sua mão direita saiu do pilar de água e golpeou, e vários jatos de água tão grossos quanto braços dispararam como longas lanças. Murazami. Diante do impacto feroz da água do mar, Kizaru, como usuário da habilidade, teve que escolher recuar. Seu corpo se dispersou em inúmeros pequenos pontos de luz, que rapidamente voaram para trás e se transformaram novamente em um corpo sólido no ar. Então ele levantou as mãos e as cruzou na frente do peito, abriu as palmas e juntou o polegar e o indicador, um brilho deslumbrante de energia. Yazakani no Magatama. Um grande número de balas de luz voaram das mãos de Kizaru, disparando como uma tempestade, cada uma contendo imensa energia. E neste momento, não subestime o comandante da 2ª Divisão do Barba Branca, Kizaru. Uma coluna de fogo disparou para o céu, e o ar em todo o calabouço pareceu queimar, ficando extremamente quente. Uma chama laranja e vermelha entrelaçada se condensou em um punho enorme e avançou pela lateral, engolindo instantaneamente todas as balas de luz. Punho de fogo. Bum! Uma energia violenta explodiu no ar. Uma fumaça espessa, acompanhada por uma onda de calor escaldante, espalhou-se. Os cabelos dourados de Reiner dançavam descontroladamente sob a rajada de vento. Seu olhar se concentrou. As costas de Ace foram reveladas à luz da explosão, com várias chamas vermelhas dançando em seus braços e ombros. Com um pensamento de Reiner, o corpo do morto-vivo Bullet imediatamente mudou de direção e avançou em direção a Kizaru. Jinbe, saiam rápido, eu cubro a retaguarda. Ace virou a cabeça e gritou em voz alta. Seus braços se transformaram em chamas e com um aceno, um céu cheio de fogo se entrelaçou em uma cortina e caiu. Em Jomo, uma violenta muralha de fogo separou Reiner e Jinbe imediatamente. A onda de calor os envolveu, e mesmo a dezenas de metros de distância, eles conseguiam sentir a temperatura altíssima que continham. Vendo a parede de fogo ao redor deles, Jinbei gritou apressadamente uma pergunta e estava prestes a dar um passo à frente e atacar. Ace, qual é o significado disso? Eu sou o tipo de pessoa que recuaria diante de um almirante. Ei, isso é um pouco rude, não é? Quem você está xingando aqui? Reiner lançou-lhe um olhar sem palavras com olhos de peixe morto. Você já estava tendo dificuldades o suficiente só com o Magalhães. Dá para não ser tão arrogante, seu gordo azul? Suspiro, vamos lá, Jinbe. Os fuzileiros navais já anunciaram a execução pública nos jornais. Eles definitivamente não vão atacar o Ace aqui. Reiner suspirou, mas ainda assim falou para detê-lo. Temos que estar vivos para termos a chance de fazer alguma coisa. Não seja tolo. A figura de Jinbe parou, seu rosto ficando incontrolavelmente sombrio. Ele não era um novato ignorante. Tendo vivido nos mares por muitos anos, ele naturalmente compreendia a força de Garp, Kizaru e dos outros. Afinal, muitos piratas cujos nomes eram familiares, ou com quem ele até cruzou, acabaram se tornando registros de batalha publicados nos jornais. A situação agora estava clara. Era impossível. Não havia sentido em correr mais riscos. No mínimo, ele precisava resgatar Reiner. Ufa! Peço desculpas. Eu estava sendo imprudente.
Depois de se acalmar, Jinbei respirou fundo para se recompor, então se virou, carregando o Reiner nas costas, e avançou em direção ao buraco na parede. Não pense em correr. Passagem venenosa. Ao ver os dois prestes a escapar, Magalhães rugiu com raiva. O longo dragão formado a partir do veneno atrás dele imediatamente se lançou para mordê-los, enquanto seu próprio corpo também voava pela passagem do veneno. Shinka Shiranui. Uma figura voou rapidamente do ar, arrastando duas longas lanças feitas de fogo, e as lançou para baixo com toda a sua força. Elas perfuraram o corpo do dragão venenoso e explodiram, cortando a passagem de veneno de Magalhães ao meio na altura da cintura. Outros arriscaram suas vidas para vir me salvar. Se eu não puder deixá-lo sair em segurança, vou envergonhar o nome do Pops. Ace ergueu um canto da boca. Uma grande quantidade de fogo irrompeu de seu corpo, preenchendo instantaneamente o espaço. A masmorra inteira se transformou instantaneamente em um purgatório. Ainda ter tanta resistência depois de ficar preso por tanto tempo. Ao ver essa cena, Magela não pôde deixar de ficar sério. Não é de se espantar que o governo mundial tenha dado tanta importância a ele, já que ele tinha tanta força em uma idade tão jovem. Bem, eu também estou no limite. Só posso dar o meu melhor com este último suspiro. Cuidado para não morrer, diretor. Quando a voz de Ace diminuiu, o mar de fogo no céu de repente se tornou turbulento e violento. As chamas formaram um anel envolvendo os dois. Quando ele levantou uma das mãos, vários jatos de fogo pareceram sair em espiral do círculo de fogo e convergir para sua mão. Ace ficou parado no ar, olhando furiosamente, segurando uma enorme bola de fogo com o braço levantado para cima. Dainkai, Intei. A temperatura terrivelmente alta irradiava uma onda de calor que os atingia. O próprio ar na masmorra foi torrado até se distorcer, como um sol ofuscante e escaldante queimando a terra. Do outro lado, sob a erupção de poder total de Ace, Jinbei saltou em direção ao buraco na parede sem qualquer obstrução, carregando o Reiner enquanto mergulhava no mar e submergia diretamente. Reiner, glug glug glug, ponto. O fundo do mar era muito escuro e a pressão da água era imensa. Uma pessoa comum quase certamente morreria sob essa pressão. Felizmente, seu corpo era resistente o suficiente e ele sentiu apenas um leve desconforto. O que ele não sabia era que essa ideia terrível de fazer Jinbe carregar pessoas quase tinha sido o fim das outras. Até o nariz do Usopp estava torto. No convés do Mary, toda a tripulação estava encostada na murada, com o coração cheio de ansiedade. Seus olhares estavam fixos no buraco na parede de Impel Down, mas, infelizmente, o fundo sombrio do mar tornava impossível enxergar com clareza. Usopp, olhando através de sua luneta, viu Jinbei emergir de dentro e imediatamente soltou um grito animado. Ele está vindo, ele está vindo. Olha, aquele homem-peixe saiu. Onde está o Reiner? O Reiner está com ele. A ansiosa Nami falou rapidamente, com os olhos cheios de ansiedade e preocupação. Não consigo ver direito. Ele está segurando apenas uma pessoa. Ao ouvir o tom trêmulo de Usopp, os corações dos outros dispararam. Quem é? Reiner ou Ace? Aquele homem-peixe conhece o Ace, certo? Será que... Os olhos de Chopper se encheram de lágrimas, e ele mordeu o lábio inferior, sem ousar continuar. Eles não conheciam Jinbe e não conheciam sua personalidade. A ideia de que ele pudesse abandonar Reiner para salvar Ace. O navio ficou em silêncio de repente. Os olhos vazios de Nami pareciam ter perdido o foco. Suas pernas cederam e ela caiu no chão, cobrindo o rosto com as duas mãos e os lábios firmemente pressionados. Está tudo bem, Nami. Reiner com certeza vai ficar bem, disse Robin, agachando-se e abraçando-a gentilmente. Sua mente não conseguia deixar de pensar no homem em Enies Lobby que lhe disse que um Booster Call eram apenas algumas naves de guerra e então lançou um meteoro diretamente para destruí-lo. A força de Reiner estava profundamente enraizada no coração de todos. Eles realmente não conseguiam imaginar algo acontecendo com uma pessoa assim. A Robin Chan tem razão. Aquele cara não vai morrer tão fácil. Na pior das hipóteses, vamos invadir Impel Down de novo. Sanji soltou uma baforada de fumaça e falou lentamente. Quando não tem ninguém para ir às compras comigo, é sempre um pouco estranho. De fato. Afinal, ele é o único que compra bebida especialmente para mim. Eu realmente não sei para que serve um certo cozinheiro, Zoro murmurou baixinho. Os olhares do grupo estavam fixos na figura que nadava rapidamente. À medida que a distância diminuía, a imagem na visão de Usopp se tornava mais nítida. Olhando para o gordo azul segurando firmemente em seus braços uma figura com cabelos dourados esvoaçantes, cobrindo a boca e prendendo a respiração. Ele rapidamente puxou seus óculos e gritou de volta para Nami. É ele. Eu vejo, Nami. É o Reiner. Ele trouxe o Reiner para fora. Sério, Usopp. Ao ouvir suas palavras, o coração de Nami parou. De repente, ela olhou para cima, enxugou rapidamente as lágrimas com as mãos, levantou-se e correu para o corrimão. Os outros também suspiraram aliviados, um leve sorriso aparecendo em seus lábios. Isso é ótimo, uau. Chopper sentou-se no convés com um plop e começou a chorar copiosamente. Brook riu baixinho. Eu sabia que Reiner-san ficaria bem. Fiquei com tanto medo que meu coração quase saiu pela garganta, embora eu seja um esqueleto e não tenha coração. Yo-oh! Depois da alegria, o grupo não conseguiu evitar pensar em outro assunto e ficaram em silêncio novamente, virando-se para olhar para Luffy. Jinbei havia trazido apenas uma pessoa. Reiner estava salvo, o que significava que Ace. O rosto de Usopp demonstrava preocupação quando ele começou cautelosamente, L. Luffy sobre Ace. Ufa, isso é ótimo.
Luffy soltou um suspiro de alívio, desabou no chão e se apoiou nas mãos atrás do corpo. Ele olhou para cima e disse com um sorriso largo. É ótimo que o Reiner tenha voltado. Vamos dar um jeito no Ace depois. Se ele não estivesse aqui eu não saberia o que fazer. Bem dito, Luffy, disse Frank, dando um tapinha na cabeça de Luffy e balançando-a. Nós vamos ajudar você a salvar o Ace. Na pior das hipóteses, faremos outra viagem para Marineford. Vá confortar Reiner direito depois. Luffy assentiu enfaticamente e sorriu. Então, obrigado a todos. He. Os lábios de Zoro se curvaram. Bem, não precisa agradecer. Você é o capitão de qualquer maneira. Para onde vamos depende de você. Os poucos navios revestidos não estavam muito distantes, e a velocidade de um homem-peixe no mar era excepcional. Não demorou muito para que Jinbe, carregando o Reiner, nadasse até a frente do Merry, atravessasse a membrana do navio, pousasse no convés gramado e o colocasse no chão. Tosse. Reiner estava encharcado. Apoiou-se nos cotovelos e deitou-se no chão. No momento em que entrou na membrana da nave, suas forças retornaram instantaneamente, e ele tossiu água do mar sem parar. Reiner, isso é ótimo. Você voltou. Nami, Chopper e Usopp imediatamente o atacaram, abraçando-o com força com ranho e lágrimas. Estou de volta, pessoal. Reiner suspirou com um sorriso, lutou para soltar as mãos e abraçou Nami com força, em lágrimas. E ao mesmo tempo, chutou Usopp e Chopper para longe. Por que vocês dois estão se juntando à diversão? Bang. Ai, seu desgraçado. E pensar que eu estava tão preocupado com você. Usopp apontou para o nariz e gritou, mostrando os dentes. Bem-vindo de volta. Luffy também se aproximou com um sorriso e estendeu a mão para puxá-lo para cima. Embora não tenhamos salvado o Ace desta vez, é bom que você esteja bem. Não se sinta culpado, Reiner. Não me sinto culpado. Reiner pareceu perplexo. Quem te ensinou a dizer isso? Frank me pediu para confortar você. Luffy virou a cabeça, parecendo confuso. Frank, de qualquer forma, a operação está apenas na metade. Depois deste incidente, os fuzileiros navais definitivamente não dividirão suas forças entre dois locais. Ace provavelmente será levado para Marineford antes do previsto. Reiner passou a mão pelos cabelos molhados para ajeitá-los. Vamos continuar de acordo com o plano. Iremos para a Amazon Lily no Cinturão da Calma para descansar e nos reagrupar, e esperar o início da guerra em Marineford. Como esperado, precisamos de você aqui. Luffy se virou para os outros e gritou com uma risada alegre. Pessoal, vamos zarpar. Capítulo 191. O plano de treinamento de 2 anos. Naquela noite, uma lua brilhante surgiu sobre o mar, sua luz prateada se espalhando pela superfície em ondas brilhantes. Respingo. O Merry rompeu a superfície da água e flutuou. A membrana, que brilhava com uma luz iridescente, estalou e se estilhaçou. O revestimento tinha um prazo de validade. Mesmo com as habilidades excepcionais de Hyleg, era impossível transformar o navio em um submarino permanente. Depois de deixar uma certa distância de Impel Down, o grupo fez a nave emergir. No Merry, Nami estava parada junto ao corrimão da sacada da sala de jantar do 2º andar. Após calibrar a direção com a postura eterna, ela entregou os controles da nave aos mortos-vivos de Reiner. Hoje ela usava uma saia curta branca plissada com uma camisa azul de manga curta e uma pequena gravata amarelo clara amarrada no colarinho. Depois desta noite faltarão apenas 4 dias para a execução pública de Ace. Nami pegou a carta náutica e olhou para ela, pensando por um momento. Ainda bem que nosso navio tem um sistema de energia. Provavelmente podemos descansar em Amazon Lily por 1 ou 2 dias e ainda chegar a Marineford a tempo. Depois de calcular aproximadamente o tempo, ela enrolou o mapa marítimo, segurou atrás das costas e deu pequenos passos até Reiner. Nami abaixou a cabeça, colocou os braços nos dele e o abraçou, enterrando o rosto no peito de Reiner. Uma fragrância refrescante o envolveu. Reiner inconscientemente colocou a mão na cintura fina dela e a puxou para mais perto, enquanto um calor se espalhava do abraço por todo o seu corpo. Podemos não fazer coisas tão arriscadas no futuro? Eu estava claramente tão perto de você, mas não pude evitar. Não gosto dessa sensação, disse Nami em voz baixa. No passado, com o poder da fruta Rumble, ela conseguia lidar com a maioria dos inimigos com facilidade. Já fazia um mês que ela havia comido a fruta do diabo, e ela vinha desenvolvendo suas habilidades diligentemente. Mas nessa viagem para Impel Down, fosse Magellan, Garp ou até mesmo Kizaru que chegasse depois, todos eram inimigos contra os quais ela era completamente impotente. Ela só podia rezar e esperar que ele voltasse, incapaz de fazer qualquer coisa. Uma profunda sensação de impotência tomou conta de seu coração. Em seguida, iremos para Marineford. Enfrentaremos inimigos ainda mais numerosos e fortes. Naquela época, Está tudo bem, Nami. A palma da mão de Reiner acalmou suas costas enquanto ele dizia suavemente. Você já se saiu muito bem. Sem você não teríamos conseguido chegar aqui. Não coloque tudo nas suas costas. Se até lutar exige que você fique na frente de todos, então não pareceríamos muito inúteis. Reiner riu baixinho e abaixou a cabeça. O quê? Você está tentando tomar todo o poder? Um pequeno navegador planejando um motim? O que você está falando? Nami riu e o soltou, dando um tapinha no peito dele com a palma da mão. Estou falando sério. Estamos sempre ao seu lado. Também queremos poder ajudar quando você precisar. Eu sei.
Estamos indo rápido demais nessa jornada. É hora de desacelerar um pouco. Reiner abanou a cabeça, pegou-lhe na mão e caminhou em direção à sala de jantar. Vamos nos preparar para comer. Tenho algo a propor a todos. Nami não era a única com esse pensamento, os outros também. Embora todos tivessem suas próprias responsabilidades e desempenhassem suas funções com perfeição, aventurando-se neste mar, como piratas, eles não conseguiam evitar o conflito. Confiar nos companheiros, deixar inimigos que não conseguiam derrotar para companheiros mais fortes. Não havia nada de errado nisso. Mas ninguém se contentava em ser um fardo. Até o Zop, que estava nos últimos estágios da doença de morrer se pisar em uma ilha, tinha o desejo de melhorar. Rangido, ele abriu a porta e entrou na sala de jantar. Todos estavam lá. Robin estava sentado lendo um livro no sofá no canto. Sanji estava ocupado na cozinha. Os outros estavam sentados ao redor da mesa de jantar. Reiner e Nami encontraram um lugar aleatório e se sentaram. Luffy e Brook já estavam sentados, batendo suas facas e garfos, continuamente fazendo sons metálicos e nítidos enquanto pediam comida. Jantar, jantar, jantar. Já vou, já vou. Não pode ficar quieto, seu idiota? Você não tem modos à mesa. Sanji saiu da cozinha com 2 grandes pratos de comida parecendo impaciente. Grandes pedaços de carne macia estavam cuidadosamente dispostos, com vários vegetais coloridos ao redor, mergulhados em um molho perfumado. Uau, parece tão delicioso! No momento em que a comida foi colocada no chão, Luffy não conseguiu esperar e estendeu a mão, espetou um grande pedaço de carne e o enfiou na boca. Sanji, Robin, Shuan, venha comer, ponto. Estou indo. Robin sorriu levemente, levantou-se e foi se juntar a eles. Todos estavam sentados, e logo toda a sala de jantar se encheu de risos e vozes alegres. A luz brilhante dos Light Dials enchia toda a cabine, adicionando um toque de aconchego ao mar sob o céu noturno. Depois que todos comeram e beberam até se fartar, e vários mortos-vivos estavam limpando os pratos para lavá-los, Reiner falou de repente: pessoal, tenho algo a dizer a vocês. O que foi, Reiner? O que está errado? Ao ouvir suas palavras, várias pessoas olharam curiosas e confusas. Depois que todos se acalmaram, Reiner propôs lentamente o plano de treinamento de 2 anos e explicou sua conversa anterior com Kuma. Não se passaram nem 3 meses desde que saímos do East Blue até agora. Comparado à sua inocência no início, todos eles cresceram consideravelmente, tanto em força quanto em mentalidade. Mas isso por si só não bastava. Além de Reiner, a força dos outros ainda era limitada demais para enfrentar o novo mundo, repleto de indivíduos poderosos. Ao se depararem com alguns dos poderes mais poderosos, o trio formado por Luffy, Zoro e Sanji mal conseguiu se manter. Os outros tiveram que quebrar a cabeça para não serem um fardo. Até mesmo o próprio Reiner ainda estava distante dos grandes nomes. Sem mencionar a necessidade de cuidar dos outros. E ninguém queria se esconder atrás dele para sempre. Depois que ele terminou de falar, a sala de jantar ficou em silêncio. Todos abaixaram a cabeça, perdidos em pensamentos. Na primeira metade da Grand Line, a viagem deles foi muito tranquila. Eles não tinham pensado muito sobre esse assunto antes. Mas hoje, depois de testemunhar verdadeiras potências, eles também entenderam profundamente suas próprias deficiências. Se fosse qualquer outra tripulação pirata, seria uma coisa. Mas eles eram famosos por causar problemas. Principalmente Luffy, que poderia causar grandes incidentes se desviassem o olhar dele por um segundo. O grupo sabia disso muito bem. Com sua força atual entrando no novo mundo, os contratempos de hoje se repetiriam infinitamente. Ninguém podia garantir que eles sairiam ilesos todas as vezes. Luffy também não estava sendo teimoso. Ele sabia que o que Reiner dizia era verdade. Em certos momentos críticos, ele sabia o que precisava ser feito. Luffy, o que você diz? Zoro olhou para ele, e os outros também desviaram o olhar. Eles sabiam que as intenções de Reiner eram boas e também sabiam que essa era uma escolha sábia, mas todos ainda tinham que respeitar a opinião do capitão. Embora eu realmente goste de aventura, mas... Luffy olhou para cima e sorriu. O mais importante é que possamos ficar todos juntos. Ainda estamos muito fracos. Arriscar a vida de todos. Eu não quero isso. Ao ouvir isso, todos os outros sorriram levemente. Embora ninguém tenha falado novamente, parecia que a decisão havia sido tomada em acordo silencioso e mútuo. Capítulo 193. Em busca de uma audiência imperial. 2 dias depois, ao meio-dia, faltavam 3 dias para a execução pública de Ace. Impulsionado pelo Super Express Ship, o Mary, como uma onda branca, avançou pela superfície calma do mar. Desde que deixaram o Impel Down, eles se separaram dos outros supernovas. Apenas Ivankov e Jinbei o seguiam. O par de log poses que eles compraram no arquipélago de Sabaldi apontava para Impel Down e Ilha Cuja, respectivamente. Eles deram o que tinham para Hyleg e ganharam outro dos outros. Na beira do convés, Frank parecia desanimado. Parece que as rodas de paz dos 2 lados podem ser desmontadas. Estou me sentindo mal esta semana. Toda vez que ele assistia ao Super Express Ship de Reiner, ele se sentia deprimido por um tempo. Além de rápido, economizava refrigerante. Em comparação, as rodas de paz que ele projetou pareciam completamente inúteis. Sua mente não conseguia parar de pensar no que modificar no espaço vazio onde costumavam ficar as rodas de paz. Olhando para cima, ele viu um pequeno ponto preto à distância, na direção em que estavam indo. Estamos prestes a chegar? Frank tinha acabado de começar a pensar nisso quando ouviu uma voz confirmando vinda de cima.
Estamos quase na Ilha Kuja, pessoal, gritou Reiner saltando do mastro para a entrada da cabine do segundo andar. O Cowbelt era uma área marítima sem vento nem correntes, o que significava que eles não encontrariam mau tempo como na Grand Line. A velocidade de navegação deles era muito estável. Reiner só descansou uma vez durante a viagem. A velocidade do Super Express Ship era assustadora, assim como a velocidade com que sua resistência se esgotava. Chegando. Bang! A porta foi aberta violentamente e Luffy foi o primeiro a sair correndo, animado. Talvez seus nervos estivessem à flor da pele, ou talvez lá no fundo ele soubesse que ficar ansioso agora era inútil. Mesmo sabendo que Ace estava prestes a ser executado, ele não ficou triste o dia todo, mas fez o que sempre fazia. Espere por mim, Luffy. Ilha Kuja. Logo atrás de Luffy estavam Chopper e Usopp. Logo, os outros também saíram para o convés do castelo de proa. À medida que a distância diminuía rapidamente, a aparência da ilha gradualmente surgia. Picos íngremes de montanhas erguiam-se imponentes na ilha. Na face rochosa da montanha central, estavam esculpidos os 2 grandes caracteres para Kuja. Acima deles, várias cabeças gigantes de cobras estavam esculpidas, com suas bocas ferozes abertas, revelando suas presas. Ilha Kuja, a lendária Ilha da Donzela. Um país composto inteiramente de mulheres, Amazon Lily. Observando a ilha se aproximando, Sanji deu uma tragada no cigarro e murmurou para si mesmo. Enquanto falava, colocou a mão no ombro de Luffy ao seu lado e disse suavemente: Luffy, você se lembra qual era meu objetivo ao ir para o mar? Talvez depois dessa operação eu tenha que me separar de todos. É? Ao ouvir suas palavras, Luffy ficou instantaneamente atordoado. Os outros também viraram a cabeça para olhá-lo em choque. Espere um minuto, Sanji. Por quê? Por que eu? Sanji inclinou a cabeça para cima e exalou lentamente uma baforada de fumaça. 2 linhas de lágrimas brotaram incontrolavelmente dos cantos dos seus olhos. Ele cerrou os punhos e gritou animadamente para o céu. Já encontrei o All Blue. O que diabos você fez? Você está louco. Bang! Bang! Chopper e Usopp gritaram, mostrando os dentes, cada um acertando um soco na parte de trás da cabeça dele. Essa decisão foi muito dolorosa para mim também. Sanji se ajoelhou no chão, segurando o peito, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto falava. Só de pensar em não poder proteger Nami-san e Robin-chan no futuro. Meu coração não para de doer. Não, você não precisa, disse Nami, sem palavras. Ela só esperava que ele não passasse muita vergonha depois que pousassem na ilha. Nesse momento, Reiner deu um passo à frente e falou lentamente. Sanji, a lei de Amazon Lily proíbe que os homens pisem nela. O que? Ao ouvir suas palavras, Sanji ficou instantaneamente petrificado no local. Como se sua força vital tivesse sido drenada, ele imediatamente assumiu uma aparência magra, sua boca repetindo como um disco quebrado. Os homens são proibidos. Proibidos. Estrondo. Zoro desembainhou a espada, o canto da boca se erguendo num sorriso selvagem. Não fique nervoso. Deixe-me ajudá-lo a realizar seu sonho, sobrancelhas encaracoladas. Cabeça de musgo. Sanji murmurou, olhou para a parte inferior do corpo, franziu os lábios e ficou em silêncio. Silvo. Reiner e os outros imediatamente respiraram fundo. Você está realmente hesitando? Espere um minuto. Chopper e Usopp correram em pânico e abraçaram Zoro com força, chorando e gritando para a pessoa atrás deles. Não seja precipitado, Sanji. Se for cortado, nem eu poderei curar você. Suspiro, eu também não queria usar esse truque. Reiner suspirou impotente, fez um gesto de silêncio para Ivankov e deu um tapinha no ombro de Sanji. Sanji, lembra do reino Kamabaka que te contei ontem à noite? Na verdade, a ilha onde esse país fica se chama Ilha Momoiro. Além de ser boa em fazer culinária de ataque. Reiner fez uma pausa e disse, na verdade, também é conhecida pelo mundo exterior como a segunda ilha da donzela. Nessa ilha também não há um único homem, e os homens são muito bem-vindos lá. Nenhum homem? A segunda ilha donzela? Um traço de vitalidade retornou gradualmente aos olhos vazios de Sanji. Ele abriu a boca ligeiramente com a voz rouca. É verdade, Reiner, você não está só tentando me confortar, né? Uma ilha Momoiro que acolhe homens. O olhar de Reiner era resoluto. Se houver uma única mentira no que acabei de dizer, que eu seja atingido por raios todos os dias de agora em diante. Ivankov, primeiro, ele realmente não estava mentindo. Segundo, ele já era atingido por raios todos os dias. Há algum problema? Não tem problema algum. Entendo. Sanji se levantou lentamente e afagou suas roupas. Um fogo queimava em suas pupilas quando ele disse em tom firme. Kuma, certo? Vamos nos apressar e nos recuperar, depois partir para Marineford para sermos mandados voando, para resgatar Ace. Todos? Suspiro. Quanto maior a esperança, maior a decepção. Espero que você não guarde rancor de mim, Sanji. Reiner suspirou desamparado. Por que eu sou esse tipo de pessoa? Ele refletiu por um momento. Então ele pegou uma câmera com determinação, tirou uma foto da expressão atual de Sanji e foi revelar a foto com a consciência tranquila. Não demorou muito para que o Merry se aproximasse da ilha Kuja e, sob orientação, navegasse até uma costa fora de uma floresta e atracasse. Quanto à pessoa que os guia. Hyleg. Luffy saltou do navio, animado, e correu para a frente. Por que você está aqui? Ah, é mesmo, nós te demos a postura do tronco. Olá a todos. A operação Impel Down foi bem sucedida desta vez? Hyleg sorriu e cumprimentou o grupo, depois olhou para Reiner. E então, esse velho ajudou em alguma coisa? Reiner sabia naturalmente a que ele se referia.
Olhou para ele com olhos de peixe morto e disse com desgosto: lixo. Nem o Garp consegue vencer. Ha ha ha. Rayleigh não ficou bravo, apenas riu com vontade. É mesmo? Você encontrou o Garp? Parece que você falhou então. Um fracasso completo. Luffy não se preocupou, sorrindo atrevidamente. Mas não vamos desistir. Uma boa atitude. É assim que deve ser. Rayleigh sorriu levemente. Ao ver a equipe do Chapéu de Palha interagindo tão naturalmente com Rayleigh, Jinbe e Ivankov ficaram atordoados com os olhos arregalados. Silvers Rayleigh. Pensar que eu seria capaz de ver uma figura tão lendária. Como é possível que você nem tenha entrado no Novo Mundo e já conheça quase metade dos figurões deste mar? Os dois olharam para Luffy com profundo choque no coração. Não me diga que você também conhece os 4 imperadores? Shanks, ei, o caminho de vocês dois se ampliou. Rayleigh, vendo os 2 novos rostos, também os cumprimentou diretamente. Comparado aos outros, Sanji, no entanto, de repente pensou em algo. Apontou para o nariz de Rayleigh e gritou. Ei, espera aí. O Reiner não disse que esta ilha proíbe homens de pisar nela? Por que você parece tão familiarizado com este lugar? Você até nos guiou até a costa agora mesmo. Bem, eu tenho uma história com a Ilha Kuja. É uma longa história. Rayleigh acenou com a mão. A Shaq não te contou? Ela é a antiga imperatriz de Amazon Lily. É. Nami se assustou. Então Shaq tem uma história tão importante. Eu sabia que vocês veriam quando me deram a pose eterna, então fiquei esperando aqui. Antes que os outros pudessem perguntar mais, Rayleigh tomou a iniciativa de falar. Já falei com a atual imperatriz. Depois de ouvir sobre seus feitos, ela concordou em deixá-los descansar aqui um pouco. Isso significa que podemos entrar. Sanji ficou imediatamente animado. O pensamento das inúmeras belezas que os aguardavam fez com que seus 2 olhos se transformassem em corações, e ele mal conseguia parar o sangramento do nariz. Bem, infelizmente, ela só permite que você se envolva em atividades na orla desta floresta e proíbe que você entre no território de Amazon Lily. Afinal, a regra de homens proibidos é um costume aqui há centenas de anos. Rayleigh destruiu a fantasia de Sanji com um sorriso tímido. Nem mesmo ele era muito bem-vindo por Hancock. Se não fosse pelo ancião Neon, não teria sido fácil para ele sequer falar com ela. Na verdade, ele não tinha muita esperança de que ela concordasse para começo de conversa. O fato de ela ter permitido que a tripulação do Chapéu de Palha atuasse na orla da ilha já era um tanto inesperado. Rayleigh imaginou que provavelmente estivesse relacionado aos feitos deles no arquipélago de Sabaody. Seu olhar se voltou para as 2 pessoas na multidão e de repente disse: com exceção de Reiner da Cobra Negra e Roronoa, todos os outros homens estão proibidos de dar meio passo para dentro do território. Essas foram as palavras originais de Hancock. Rayleigh explicou novamente. Hancock é a atual imperatriz de Amazon Lily. O que? Ao ouvir isso, o corpo inteiro de Sanji imediatamente explodiu em chamas. Seus olhos brilharam com uma luz escarlate e feroz, e todo seu rosto se contorceu como de um demônio. Ele agarrou o pescoço de Reiner ao seu lado e rugiu. Por quê? Não posso aceitar isso. O que vocês dois fizeram? Não poder entrar é mais doloroso que a morte. Reiner e Zoro poderem entrar é mais doloroso do que morrer 100 vezes. Reiner, ele ficou ainda mais sem palavras que Sanji. Matar um dragão celestial só eleva meu status no coração de Hancock, equiparando-o a uma mulher. Dragões celestiais são muito baratos. Ei, parece que alguém só pode esperar lá fora. Ao ver Sanji naquele estado, Zoro ficou radiante. Um canto da boca se ergueu enquanto ele zombava. Será que ela conseguiu sentir o cheiro da sua perversão de tão longe? Não posso aceitar esse fato. Vão para o inferno, vocês dois. Tudo bem. Me solta, seu pervertido. Faz tempo que eu queria te cortar, seu cozinheiro fedorento. Bang, bang, bang. Reiner, Zoro e Sanji começaram a lutar novamente. Ignorando os 3 idiotas, Nami caminhou em direção a eles e perguntou com uma expressão confusa. Mas por quê? Reiner e Zoro fizeram alguma coisa? Provavelmente é por causa do incidente do dragão celestial. Um lampejo de hesitação brilhou nos olhos de Rayleigh. Ele suspirou. É melhor você ir conhecê-la pessoalmente. Ela está permitindo que Reiner e Zoro entrem provavelmente porque quer conhecê-los. Uma audiência com a Imperatriz. Sanji, imobilizado no chão por Reiner, derramou 2 lágrimas pouco masculinas, franzindo os lábios e soluçando. Essa é a mulher mais linda do mundo, boa Hancock. Eu imploro, me leve com você. Estou disposta a ser seu boi e seu cavalo na próxima vida. Ele está realmente cedendo para Reiner e Zoro. O que está acontecendo? O céu está caindo? Pensar que eu viveria para ver o dia em que Sanji falaria tão humildemente com esses dois. O Zop e os outros gritaram de terror, segurando o rosto. O poder da Imperatriz é aterrorizante. Tudo bem, isso também é bom. Reiner deu um tapinha nas mãos e se levantou. Inicialmente ele queria usar outro método para negociar, mas como Rayleigh os havia cumprimentado com antecedência, era mais conveniente. Já que ela quer nos ver, tudo bem. Vou pegar o presente da reunião. Com isso, ele se virou e caminhou em direção ao navio. Não demorou muito para que, seguindo as instruções de Rayleigh, Reiner e Zoro se dirigissem para o interior de Kuja. Com eles estavam Nami e Robin. A restrição de homens proibidos naturalmente não os incluía.
Passando pela floresta, os 4 logo avistaram a chamada fronteira, que na verdade era apenas uma cerca de madeira. Os edifícios da ilha cuja foram construídos ao longo da montanha. O anel externo era a vila e o mais interno, o Palácio de Hancock. Como Reiner entendeu, tudo estava no antigo estilo arquitetônico com o qual ele estava familiarizado em sua vida passada. Olhando de longe, era possível até ver muitas lanternas vermelhas grandes penduradas nas portas. Várias guerreiras guardavam a entrada, vestindo peles de animais ou roupas de tecido fino. Uma longa cobra se enrolava em cada uma delas, e elas carregavam aljavas com flechas. Eles pareciam esperar a chegada deles e não demonstraram muita hostilidade, mas seus olhares estavam fixos em Reiner e Zoro enquanto sussurravam entre si. Daisy, olha, é isso que um homem é? Eles não parecem muito diferentes de nós. Seus peitos são tão pequenos, mas elas parecem muito firmes. Reiner, Zoro, você está brincando comigo? Nami e Robin também não conseguiram evitar sussurrar atrás delas. Eles nunca viram homens antes? Receio que sim. Não há homens na ilha, e homens são proibidos de entrar. Eles teriam que ir para o mar para ver homens. A propósito, como eles têm filhos? Estou mais curioso sobre o que aconteceria se um menino nascesse. Robin não conseguiu evitar pensar em algo sombrio, e uma aura que fez Nami se sentir aterrorizada emanava dela. Reiner e Zoro reviraram os olhos. Mulheres são todas iguais. À medida que se aproximavam, as várias guerreiras na entrada se aproximaram. Embora não demonstrassem muita hostilidade, ainda mantinham uma das mãos na aljava, prontas para sacar uma flecha a qualquer momento. Uma mulher de cabelos loiros curtos e levemente cacheados tinha um olhar um tanto cauteloso. Ela perguntou se podia confirmar. Você é dos piratas do chapéu de palha, certo? Somos nós. Não seja precipitado. Nami tomou a iniciativa de dar um passo à frente e disse com um sorriso tímido. Ao ouvir as palavras de Nami, a mão da outra se soltou da aljava. Ela pegou 2 cartazes de procurado e os comparou cuidadosamente com Reiner e Zoro por um momento, depois revelou um sorriso. Meu nome é Marguerite. Vocês 2 devem ser Lord Reiner e Lord Roronoa. Sua Majestade disse que se viessem, poderiam ser levados ao palácio para uma audiência. Ah, então vamos incomodar você, disse Reiner casualmente. Ele tinha alguma impressão da pessoa à sua frente. Quando Luffy foi enviado para a ilha cuja ele a conheceu, ela era uma garota de bom coração, embora quase tenha cortado Luffy. Vocês estão todos juntos, certo? Venham comigo. Marguerite se virou e conduziu o grupo para dentro, enquanto dizia a uma mulher alta ao lado. Querida, você poderia ir anunciá-los primeiro? Deixe comigo, disse a mulher alta com um sorriso e foi primeiro em direção ao palácio. Reiner piscou. Parecia uma audiência com o imperador. Para dizer que era um país, Amazonlille não era tão grande assim. Passando pela cidade de pavilhões e torres, logo chegaram ao centro da ilha. No vale cercado por picos imponentes, foi construída uma verdadeira muralha de pedra. Abaixo dela havia uma extensão contínua de edifícios requintados e no centro, uma enorme arena. Reiner olhou para trás, para a longa caixa retangular de madeira que estava arrastando. Este presente de reunião deve servir, certo? Qual era o nome dele? Rosa alguma coisa santa. Ah, tudo bem. Capítulo 194. Uma vontade inabalável. Quando chegaram à entrada do palácio, a guerreira que tinha ido à frente para anunciá-los já estava do lado de fora, esperando. Com um aceno de cabeça, Marguerite conduziu o grupo de 4 pessoas de Reiner para dentro. Caminhando pelo corredor da entrada, os pilares de sequoia de ambos os lados eram intrincadamente esculpidos e pintados. No final estavam várias outras guerreiras. Ao contrário dos guerreiros guardas do país que conheceram no início, embora essas mulheres estivessem um pouco curiosas sobre Reiner e Zoro, elas não demonstraram o tipo de espanto como se tivessem visto um tesouro raro. Marguerite gentilmente os lembrou. As mulheres à frente são guerreiras dos piratas cuja. Todas foram rigorosamente selecionadas e são guerreiras poderosas que podem seguir a senhora imperatriz. Elas são as heroínas deste país. Enquanto ela falava, uma expressão de desejo não pôde deixar de transparecer em seus olhos. Através da explicação de Marguerite, o grupo também aprendeu informações mais detalhadas. Amazonlille era um país onde a força era considerada beleza. Todas as mulheres eram criadas como guerreiras desde tenra idade. Ela, por exemplo, era uma guerreira guardiã do país, selecionada por meio de várias etapas de triagem. E os critérios de seleção para ingressar nos piratas cuja e seguir a rainha mar adentro eram ainda mais rigorosos. Era o sonho da maioria dos cidadãos. Reiner não conseguiu deixar de pensar nos capatazes do estaleiro Warrior 7, que também eram ídolos da cidade. Guiando-os pelo salão principal e chegando diante das várias mulheres, Marguerite curvou a cabeça levemente e disse respeitosamente: Lady Gentian, Lady Orchid, Lady Crisantemum, eu trouxe os membros dos piratas do chapéu de palha. Obrigada pelo seu trabalho duro, Daisy. Pode deixar o resto conosco. A mulher chamada Gentian, com um cigarro pendurado nos lábios, deu um tapinha no ombro de Marguerite. Ela usava apenas um colete sexy, revelando sua pele cor de trigo. Uma bazuca curta e grossa pendia em sua cintura. Ela ergueu o queixo levemente para Reiner, num gesto. Venha conosco. O grupo de 4 homens de Reiner o seguiu para dentro. Marguerite recuou e retornou. As 3 guerreiras pareciam ter personalidades muito frias, permanecendo em silêncio durante todo o caminho.
Só quando estavam prestes a entrar no salão principal é que Gentian finalmente não conseguiu mais se conter. Ela diminuiu o passo, esperou Reiner passar e então perguntou em voz baixa e inquieta: com licença, Sim, o que foi? Ao ver sua expressão um tanto envergonhada, Reiner ficou confuso. Gentian respirou fundo, olhou para ele e de repente gritou algo chocante. Podemos ver seus ovos de ouro? Você os tem, certo? Você está louco. Bang. Nami atrás dele xingou, mostrou os dentes e deu um soco na parte de trás da cabeça. Olha sua bunda, olha. Uma linha preta apareceu sobre as cabeças de Reiner e Zoro. Vocês não foram para o mar? No mínimo devem ter visto homens. Reiner não conseguiu evitar dizer, sem palavras. As mulheres da ilha, eu entendo. Mas lá no mar, o que há de tão estranho nos homens? Não importa a sede que você tenha, você deveria conseguir se saciar todos os dias, certo? Mais importante ainda, não diga essas coisas de forma tão direta. Seja um pouco mais diplomático, vamos marcar um horário. Você está balançando carne na frente de um tigre. As presas dela vão me afetar. Na verdade, raramente temos contato com homens. Basicamente, qualquer inimigo que encontramos é transformado em pedra pelo charme da senhora imperatriz à primeira vista. Gentian explicou com um grande galo na cabeça, a expectativa em seus olhos não diminuindo nem um pouco. Sendo piratas, eles de fato viam homens com frequência, mas o contato limitado era basicamente em batalha. Se a senhora imperatriz descobrisse que eles estavam fazendo algo secretamente, as consequências não seriam boas. Ao ouvir isso, Nami não pôde deixar de examinar cautelosamente os arredores, apenas para descobrir muitas mulheres escondidas nos cantos. Colocando a cabeça para fora para encarar os dois homens no centro da sala. Ela olhou para o estranhamente expressivo Reiner, e uma onda de raiva surgiu de repente. Ela estendeu a mão e beliscou sua orelha com força. Ainda bem que vim para a cidade com você, senão esse desgraçado estaria completamente fora de controle. Reiner cerrou os dentes de dor. Ai. Espera aí. Você está realmente gostando disso, não é? Nami o repreendeu, torcendo a orelha dele com um aperto inverso. Silvo. A alma de alguém acendeu ao céu naquele momento. Idiota, Zoro olhou com desgosto. Ele realmente não conseguia entender aquelas duas loiras. O que há de tão bom nas mulheres? O prazer de um homem é, claro, espadas e vinho. O palácio não era grande. Logo sob a orientação do trio de Gentian, eles circularam por uma arena de artes marciais e chegaram ao salão principal, que tinha uma excelente vista. A passarela no meio do salão levava diretamente ao trono, na escadaria. Em ambos os lados da passarela havia mesas baixas. Hancock costumava cuidar da maioria dos seus assuntos ali. Mais para dentro ficava o corredor dos fundos, onde ela morava. Olhando para Nami, que vinha arrastando Reiner por todo o caminho, Gentian claramente já sabia quem estava no comando daquele grupo. Seu tom carregava um traço de respeito quando disse: sentem-se, por favor. Sua Majestade chegará em breve. Serviremos alguns refrescos para entretê-los primeiro. Obrigado pelo seu trabalho. Nami sorriu e soltou a pessoa sem noção, apontando para a caixa retangular de madeira atrás dela. Este é um presente de reunião para sua imperatriz. Embora ela não soubesse o que Reiner tinha colocado lá dentro, ele disse que a outra parte provavelmente gostaria, então provavelmente era algo muito valioso. Sim, vamos deixar isso de lado por enquanto. Por favor, sente-se e espere um momento, disse Gentian, curvando a cabeça respeitosamente antes de se retirar, levando a caixa de madeira consigo. Neste país onde a força era a beleza, a assertividade de Nami claramente conquistou o respeito deles. Os quatro se dividiram em dois grupos e se sentaram de cada lado. Além deles, havia muitas outras guerreiras no salão. Como membros da tripulação pirata, eles tinham permissão para atuar ali, desde que a imperatriz não ordenasse que se retirassem. Deve ser Black Snake Reiner, o grande pirata com uma recompensa de 520 milhões de berries. E Roronoa, o poderoso espadachim com uma recompensa de 200 milhões de frutas. Há algum tempo, a notícia de que eles causaram um rebuliço no Enies Lobby fez furor. Suas notícias estão desatualizadas. Ouvi dizer que eles também causaram uma enorme batalha caótica no arquipélago de Sabaldi, suprimindo as supernovas deste ano. Ninguém se aproximou para conversar, mas eles observavam Reiner e Zoro com olhares curiosos pelos cantos dos olhos, sussurrando um para o outro. Sua Majestade, que sempre detestara homens, acabaria se encontrando com eles. Isso deixou todos curiosos. Várias criadas trouxeram comida, bandejas de frutas e vinho, colocando-os um por um e também lançando olhares curiosos para eles. Que atmosfera estranha. Depois que as criadas se retiraram, Reiner baixou as pálpebras e falou sem nenhuma reserva, casualmente colhendo uma uva e colocando-a na boca, com uma expressão um pouco descontente. Conhecer alguém era uma grande chatice. Do outro lado, Zoro pegou uma tigela, inclinou a cabeça para trás e virou um gole de vinho. Com um baque forte, pousou a tigela com força e disse com um sorriso feliz: vinho forte. Nunca tomei antes. Gostei. Esse é o espírito branco popular na terra das mulheres. Raramente é visto lá fora. Embora sejam todas mulheres, você deve ter sentido os costumes locais ferozes. Se gostar, podemos te dar um pouco antes de você partir. De repente, uma senhora idosa, baixa, de cabelos brancos, rosto grande e quadrado, e lábios grossos, falou, caminhando até lá com uma bengala. Zoro ergueu um canto da boca. Então não serei educado. Não é nada, só um pouco de vinho. Pode me chamar de ancião Nion. Sou conselheiro de estado deste país.
Shaq já me escreveu sobre a sua situação. A anciã Neon falou por conta própria. Antes da chegada de Hancock, esta senhora gostaria de lhe pedir um favor. Você pode ajudar este país? Como esperado, não existe almoço grátis. Ao ouvir suas palavras, Nami imediatamente virou o rosto, descontente. É a primeira vez que nos encontramos, certo? Pedir ajuda sem motivo, um pouco de vinho não resolve. É verdade. Ao ver a expressão da outra, a anciã Neon abaixou a cabeça e suspirou. Esqueça, apenas considere. Não, o que eu quero dizer é... Nami piscou para ela, esfregando o polegar e o indicador. Você precisa adicionar dinheiro. Como a outra parte conhecia Shaq e Heilig, ela provavelmente não era má pessoa. Não havia problema em ajudá-los desde que pagassem. Isso não significava que havia negócios ali? Como governante de um país e como senhor da guerra com o direito legal de saquear, sua imperatriz deveria ter dinheiro, certo? Um canto da boca de Nami se curvou para cima, e ela estendeu o indicador em forma de arma, apontando-o para o outro. Primeiro, diga-nos como podemos ajudar, e depois consideraremos se aceitamos e o pagamento específico. Reiner revirou os olhos. Nami, você não veio aqui só com a ideia de ganhar dinheiro, veio? Achei que você estava aqui para ficar de olho em mim. Acontece que você estava de olho no tesouro nacional deles. Nami sorriu, confirmando sua declaração. Vendo que ela não havia recusado diretamente, o Elder Neon aproveitou a oportunidade para falar. Você já sabe sobre o status da Princesa Serpente como Senhora da Guerra. Devido à execução pública de Ace, o governo mundial emitiu uma intimação obrigatória para os Senhores da Guerra lidarem com a guerra contra o Yonkou, Barba Branca, e a Princesa Serpente se recusou. Recusar uma intimação obrigatória significava ser destituído do título de Senhor da Guerra. A ilha cuja esta nação pirata perderia seus privilégios especiais inevitavelmente se tornaria alvo dos fuzileiros navais, mergulhada em fogo de canhão sem fim. Conforme o Elder Neon explicou lentamente, o grupo entendeu toda a história. Ela já havia tentado persuadir Hancock por vários dias com palavras sinceras e dicas sutis, mas o outro simplesmente não queria ouvir. O navio de guerra que viera receber Hancock após esperar vários dias sem sucesso, retornará ao quartel-general na noite anterior. Ela temia que depois da guerra, os fuzileiros navais começassem a acertar as contas com a ilha cuja. O ancião Neon esperava que Reiner e os outros pudessem ajudá-la a persuadi-la. Afinal, ninguém neste país conseguiria convencer Hancock. Então é assim. Robin assentiu levemente e disse, com uma expressão confusa, infelizmente provavelmente também não podemos ajudar com isso. Embora ainda haja tempo para correr para a sede agora, ela não tem motivo para nos ouvir. Pelo menos ela está disposta a te ouvir. Embora não haja certeza de que você consiga convencê-la, ainda espero que você se esforce ao máximo. A anciã Neon curvou a cabeça e pediu sinceramente. A anciã Neon já havia sondado todos na ilha que pudessem falar com Hancock. Ela tentaria qualquer oportunidade que tivesse. Isso não é bom. Eu realmente não sei a força da sua imperatriz, mas... O olhar de Nami era um pouco hesitante. Isso é o quartel-general da Marinha contra os Yonkou, Barba Branca. Pedir para persuadirmos uma mulher a participar desse tipo de guerra. Eu não consigo. Se ela estivesse se sacrificando voluntariamente para proteger seu país, eu apenas a admiraria, assim como Vivi. Mas todos têm medo da morte. Mesmo para proteger o país, não se pode obrigar o governante a correr riscos, certo? Afinal, Nami sorriu levemente e disse a ela, a vida não é medida em números. A vida de uma pessoa e a vida de 10.000 pessoas são dignas de serem valorizadas, não são? Reiner ficou pasmo. A Nami sempre foi tão legal assim? Ah, essa mulher maldita. Vou me apaixonar completamente por ela. Quando sua voz caiu, todos no salão ficaram atônitos, olhando para ela. A anciã Neon abriu a boca ligeiramente incapaz de falar. Como ex-imperatriz e alguém que havia servido nos Piratas das Rochas, ela naturalmente entendia a força de Hancock melhor do que Nami. Contanto que ela se protegesse sabiamente mesmo em uma guerra dessas, permanecer viva provavelmente não seria um problema. Mas essas palavras da outra parte. Uma vida e 10.000 vidas são dignas de serem valorizadas. Que tipo de pessoa pura e gentil é essa? A voz da anciã Neon era seca. Ela sentiu apenas um impacto repentino e violento no coração. O salão inteiro ficou em silêncio. Todos demonstraram uma expressão de descrença. Eles só pensavam na crise que este país enfrentaria. Embora não culpassem Hancock, porque a senhora imperatriz era linda demais. Mesmo que ela fosse teimosa, isso poderia ser perdoado. Mas em seus corações, como eles não poderiam esperar que ela aceitasse a convocação e continuasse a proteger seu país com o título de Senhora da Guerra? Eles nunca pensaram que quando o país estava em apuros, eles só pensavam em deixar a imperatriz assumir essa responsabilidade. Uma a uma, as guerreiras se encheram de remorso e se ajoelharam no chão com um baque. Como pude ter um pensamento tão sombrio? Sou realmente indigno de seguir Sua Majestade, a Princesa Cobra. Não consigo mais encarar a Princesa Serpente. Vou cometer seppuku. Ei. Esperem um minuto, pessoal. Nami ficou tão assustada que acenou com as mãos e gritou. Não foi isso que eu quis dizer, ei. O que há de errado com essas pessoas? Que tipo de pessoa é essa imperatriz? Com tanto charme? Eu não disse que a responsabilidade é sua. Só disse que você não pode forçar as pessoas a participar de uma guerra. Nami explicou apressadamente. Percebendo que eles não tinham se animado nem um pouco e estavam ainda mais culpados.
Ela acenou com as mãos novamente e disse com uma risada tímida, claro, se ela é muito forte como governante. Ela definitivamente deveria assumir algumas responsabilidades. Reiner olhou fixamente para a cena de um andar inteiro de pessoas ajoelhadas em remorso. Então olhou para Nami em pânico, com uma estranha premonição em seu coração. Parece que você fez algo grande sem querer, ei? Em um canto escuro atrás do biombo no corredor, uma mulher com uma figura esbelta e sexy, vestindo um Sheogsão e com cabelos longos, lisos e pretos, estava de pé perto da parede. Uma mão estava sobre seu coração, a outra na parede, apoiando seu corpo fraco, como se ela pudesse desmaiar a qualquer momento. Boa Hancock ficou ali, atordoada com o olhar fixo na figura de cabelo laranja no corredor, ocupada tentando confortar seus subordinados. Depois que o grupo de Reiner entrou no palácio, Hancock os observou. Ela só queria conhecer Reiner e Zoro, para ver que tipo de pessoas eram esses dois que mataram um dragão celestial. Mas ela nunca esperou que aquela mulher, uma mulher que não se encantava com sua habilidade, não se sentia atraída por sua beleza e que ela nunca tinha conhecido. Enfrentando o mesmo problema, consideraria isso para ela de uma perspectiva completamente oposta. Até mesmo Hancock sentia que aquele era seu próprio país, mas a outra sentia que o perigo do país não era apenas responsabilidade dela, que a vida de uma pessoa também era digna de ser valorizada. Comparada à sua própria obstinação, a outra era simplesmente... O rosto de Hancock gradualmente ficou vermelho. Ela ofegava pesadamente com a voz entrecortada. Eu vi um anjo? Irmã, você está bem? Sandersonia e Marigold estavam atrás dela com rostos preocupados. A trágica experiência da infância causou grande trauma psicológico às três irmãs. Como se quisesse preencher a ferida em seu coração, a personalidade de sua irmã se tornou cada vez mais obstinada, e ela sempre usava seu charme para obter perdão. Originalmente, o dia de hoje seria apenas para dar uma olhada em Reiner e Roronoa, da Cobra Negra. Mas ela não esperava ficar realmente comovida por alguém que nunca conheceu. Uma pessoa tão gentil que outra palavra além de anjo poderia descrevê-la. Irmã, você deveria voltar e descansar um pouco. Isso mesmo, irmã. Deixe-nos entretê-los. Diante da persuasão preocupada de suas duas irmãs, ela apenas acenou com a mão e respirou longa e profundamente para se acalmar. Isso seria muito rude com os convidados. O rosto de Hancock voltou à calma de sempre enquanto ela caminhava lentamente em direção ao corredor. Estou bem. Vamos. Olhando para as costas dela, Sandersonia e Marigold ficaram atordoadas. Muito rude com os convidados. A irmã diria algo assim? Os dois se entreolharam, ambos sentindo o choque no olhar um do outro. No espaçoso salão, o grupo de Reiner continuava comendo e bebendo. As guerreiras que estavam ajoelhadas no chão também se recuperaram. Suspiro. Nami abaixou a cabeça e suspirou. Aquilo foi quase um desastre. Você acha que seremos expulsos depois? Provavelmente não. Reiner franziu a testa e disse em voz baixa, eles provavelmente vão acusá-lo diretamente de semear a discórdia entre a governante e seus súditos e liderar uma rebelião, e então executá-lo diretamente. Como ele sabia? Sua cidade natal era muito habilidosa nesse tipo de coisa. O quê? O rosto de Nami imediatamente ficou pálido de medo. Ela nunca imaginou que as coisas iriam acontecer dessa forma. Ela não pôde deixar de virar a cabeça bruscamente para encarar o ancião Neon, apontando o dedo e repreendendo, é tudo culpa sua, velha. Sua desgraçada. Se você não tivesse nos pedido para convencê-la, nada disso teria acontecido. Estou só brincando, Nami. É engraçado. Bang. Nami mostrou os dentes e deu um soco no chão, e ele se comportou imediatamente. Reiner estava deitado na mesa, olhando para ela, e não conseguiu conter o sorriso. Sério, Nami, você foi super legal agora há pouco. Ao ouvir isso, Nami, que acabará de ficar brava, imediatamente pareceu envergonhada e acenou com a mão. Não foi nada. Só então. O trio de Hancock finalmente saiu de trás da tela. Ao ver as irmãs Górgonas, a sala inteira imediatamente se encheu de alvoroço. Os olhos de todas as guerreiras se transformaram em corações enquanto comemoravam alegremente. Princesa Serpente. Não aguento mais. Princesa Serpente, eu te amo. Essa comoção repentina naturalmente também atraiu a atenção de Reiner e dos outros, que viraram a cabeça para olhar para a pessoa na liderança. Alta com longos cabelos negros, vestindo um Sheogsão que revelava uma perna esbelta e clara, um rosto delicado e uma figura graciosa, tudo perfeitamente combinado. Era ninguém menos que a mulher conhecida como a mais bonita do mundo, Boa Hancock, e os dois atrás dela foram automaticamente ignorados. Nami não pôde deixar de suspirar diante de sua beleza. Essa grande beldade é a imperatriz aqui? Ela é linda demais. Eu também acho. Reiner concordou com a cabeça. Hancock subiu os degraus. Ao lado dela, uma cobra listrada de vermelho e branco estava enrolada em um assento. Ela ficou em silêncio e não se sentou, mas olhou para as 4 pessoas abaixo com um olhar examinador. Os aplausos também diminuíram gradualmente, e o salão inteiro ficou inexplicavelmente silencioso. Ao ver a atmosfera se tornar gradualmente estranha, Zoro pareceu perplexo. Ele ergueu sua taça de vinho num gesto e disse suavemente, Olá, obrigado pela hospitalidade. Já que a outra parte o convidou para tomar uma bebida, ele deveria pelo menos dizer olá, pensou Zoro. No entanto, no momento em que sua voz baixou, ela imediatamente despertou a indignação pública. Todos gritaram em protesto. Que grosseria, seu pirata fedorento!
Você deveria chamá-la de Sua Majestade, a Princesa Cobra. Como esperado, não há homens bons. Isso está começando a ficar estranho. Reiner não conseguiu evitar a dor de cabeça. Está muito barulhento e não é uma boa hora para se mexer. Meu nome é Boa Hancock. Hancock levantou o queixo e disse friamente: por hoje, vou permitir temporariamente que você me chame pelo meu nome. Nami. Essa personalidade. Parece que não é muito fácil de conviver. Reiner não conseguiu evitar olhar para Nami. Os dois trocaram um olhar de compreensão tácita e assentiram. O cérebro dela definitivamente não está funcionando direito. As duas irmãs atrás de Hancock também os avaliavam. Eles estavam ficando ansiosos por dentro. A irmã está falando com vocês. Reajam, seus desgraçados. Vai ser problemático se a irmã ficar brava depois. Afinal, eram piratas que ousaram atacar um dragão celestial. Eles tinham uma boa impressão natural deles. Se as coisas não piorassem, ainda estariam dispostos a entretê-los. Eles não sabiam que Reiner e os outros também não queriam isso, mas era muito difícil conversar com essa pessoa. Nesse momento foi Robin quem falou primeiro, tomando a iniciativa de se apresentar. Somos membros dos Piratas do Chapéu de Palha. Meu nome é Nico Robin. Sou arqueóloga. Como a outra já havia se apresentado, ela responderia da mesma forma. Meu nome é Nami. Sou a navegadora do navio. Nami seguiu logo atrás. Que discurso formal. Reiner não pôde deixar de reclamar internamente. Nunca cumprimentamos ninguém assim desde que partimos para o mar. Comparados às duas mulheres, ele e Zoro eram muito mais simples. Reiner. Zoro. Eu sei quem você é, disse Hancock. O grupo de Reiner ficou em silêncio novamente, olhando uns para os outros. É muito difícil conversar com ela. Na verdade, Hancock também estava um pouco perturbada por dentro. Como nunca havia recebido convidados antes, também não sabia o que dizer. Percebendo que a atmosfera estava ficando cada vez mais fria, ela decidiu voltar ao seu comportamento habitual. Recostou-se no assento formado pela cobra enrolada e disse com uma expressão fria: tenho certeza de que você também sabe que eu pretendia invocar Reiner, a cobra negra, e Roronoa. Só quero te fazer duas perguntas. O que foi? Pode falar, disse Reiner, despreocupadamente. Zoro também esperou calmamente que o outro falasse. A primeira pergunta. Hancock ergueu o braço, as pontas dos dedos levantando os lindos cabelos da nuca e os acariciando delicadamente. Ela fez uma expressão de pena e disse em voz baixa: sou bonita? Vocês estão loucos. Os dois xingaram na hora. Uma veia saltou na testa de Zoro. Ele cerrou os dentes e disse algumas palavras. Tudo bem. Qual é a segunda pergunta? Nada mal. Não é tão fácil de se encantar. Antes de fazer a segunda pergunta, Hancock se levantou, sua expressão retornando à fria indiferença. Sou usuária da Mero Mero no Mi. Qualquer um que tenha pensamentos malignos contra mim será transformado em pedra pela minha habilidade. Deixe-me testar a vontade de vocês dois. Com isso, ela abriu as pernas ligeiramente, estendeu os braços à sua frente, os 4 dedos juntos e o polegar dobrado, as palmas formando um coração. Mero Mero Melov. Uma onda de luz rosa em forma de coração disparou de suas palmas em um instante, expandindo-se rapidamente em direção às duas abaixo. Testando nossas vontades, hein? Um pouco interessante, Zoro ergueu um canto da boca. Ele se levantou e ficou ao lado de Reiner. Ele deixou a suposta onda de luz de petrificação atravessar seu corpo. Depois de 2 segundos, seu corpo não havia mudado nem um pouco. Como isso é possível? A habilidade da irmã é ineficaz. As 3 irmãs que estavam nos degraus acima tiveram suas pupilas encolhidas, seus rostos cheios de choque. Os olhos de Hancock estavam cheios de descrença. Será que existe alguém neste mundo que não possa ter pensamentos perversos em relação a ela? Ela consegue encantar até as mulheres, imagine os homens. Hancock, naturalmente, não esperava que tivesse batido em uma parede. E então, se você não estiver enfeitiçado, não será afetado? Parece que sua habilidade não é tão boa assim, afinal. Os lábios de Zoro se curvaram em um sorriso fraco. Pode funcionar contra pessoas comuns, mas para alguém como eu e Reiner, com nossas vontades temperadas dia e noite por meio de treinamento árduo, como poderíamos ser influenciados por você? Hancock deu um sorriso frio. É mesmo? Olhe para trás de novo. Ao ouvir isso, Zoro não conseguiu evitar virar a cabeça, confuso, e ficou instantaneamente atordoado. Você foi transformado em pedra. Tapa? Zoro arreganhou os dentes e rugiu com raiva, dando um tapa na estátua de pedra cinza de Reiner com força. Que vergonha, seu lixo! Como é que você não foi transformado em pedra? Reiner cerrou os dentes e xingou de volta. Qualquer um com um cérebro minimamente decente cairia nessa. Se ao menos ele pudesse falar. Capítulo 195. O banho ao ar livre, o paraíso de Sanji. Descendo os degraus para ficar diante da estátua de pedra cinza, Hancock levantou a mão com a palma voltada para os lábios, e soprou suavemente em Reiner. Liberar. Enquanto um vento perfumado soprava, a petrificação desapareceu lentamente, e a cor da pele de Reiner voltou ao normal. Ele não se lembrava do período em que ficou petrificado. Apenas viu a cena mudar, e o rosto de Hancock subitamente apareceu bem na sua frente. Ah, eu fui transformado em pedra, não foi? Disse Reiner, voltando a si. O que você acha, seu idiota? Nami deu um tapa na nuca dele, cruzou os braços e virou o rosto, dizendo irritada. Olha para o Zoro, depois olha para você. HMPH. Embora Nami esperasse por isso, ela ainda estava chateada. Me dá um tempo.
Você ficaria muito perdida se eu me tornasse como ele. Reiner e ela reviram os olhos, e ele não conseguiu evitar desviar o olhar. As mulheres apenas diminuem a velocidade com que você saca sua espada. Este ditado era surpreendentemente apropriado para Zoro. Sem mulheres no coração, o desenho da espada é naturalmente divino. O irmão Árvore realmente não mentiu para mim. Mas por outro lado, Reiner conseguia entender por que Zoro não estava encantado. Em termos de mulheres, ele era tão desavisado quanto Luffy. Ninguém poderia imaginar Zoro parecendo lascivo. O próprio Reiner era uma pessoa normal, enquanto Sanji tinha 3 nervos pervertidos compensando os de Luffy e Zoro. Cientificamente falando, isso era chamado de lei da conservação da perversão. Era lógico. Depois de despetrificar Reiner, Hancock se virou e subiu novamente os degraus. A performance de Roronoa realmente a chocou. Esta foi a primeira vez que Mero Melo falhou completamente com um homem, ou melhor, com qualquer pessoa, e o oponente não resistiu com Aki. Em comparação, o desempenho de Reiner foi medíocre. Não que tenha sido ruim, afinal, até as mulheres ficariam petrificadas com essa atitude. Foi apenas um pouco decepcionante. Ele não era diferente dos outros homens. Você já devia conhecer a Shaq, disse Hancock, sentando-se no assento formado pela cobra enrolada. Ela se recostou, cruzou as pernas e disse friamente. Ela enviou uma carta ao ancião Neon contando o que você fez em Sabaody. Minha segunda pergunta é, por que você atacou um dragão celestial? Responda-me. Ao ouvir suas palavras, as 2 irmãs atrás dela não conseguiram deixar de encará-las fixamente, prendendo a respiração enquanto esperavam que falassem. Por outro lado, as outras guerreiras ficaram atordoadas e ofegantes em choque. Eles atacaram um nobre mundial? Isso não invoca um almirante? Ei, não me diga que eles foram perseguidos até aqui. Como piratas, eles naturalmente sabiam algumas informações sobre os nobres mundiais, diferentemente dos ilhéus que viviam isolados. O pensamento de que a tripulação do Chapéu de Palha pudesse ter vindo até ali para escapar da perseguição de um almirante fez com que todos olhassem com cautela. Matar um dragão celestial era um crime grave que não podia ser perdoado nem mesmo com o título de Senhor da Guerra. Se fossem implicados, o país inteiro seria mergulhado em um bombardeio implacável de canhões. Até mesmo lançar um booster call não seria um exagero. Vendo a reação deles, Robin foi o primeiro a explicar. Não fomos perseguidos até aqui por um almirante. O governo mundial não sabe onde estamos. Vocês não precisam se preocupar com isso. Zoro então falou baixinho. Quanto à sua pergunta, eu cortei o dragão celestial porque ele apontou uma arma para mim. Eu estava apenas me defendendo normalmente. Este foi o resumo mais conciso dos fatos, sem uma única palavra extra. A resposta de Reiner foi a mesma. Um almirante foi enviado, então eu os capturei para usá-los como reféns. Para usar como reféns. O tom de Hancock carregava um toque de dúvida. Se você faz reféns, não deveria libertá-los depois de sair? Por que você os matou? Que tipo de atitude é essa? Reiner entendeu o que ela queria dizer. A sobrevivência dos reféns é a base de uma troca. Isso é senso comum para a maioria das pessoas. Até os piratas têm seu próprio código de honra. Mas, porque eu nunca prometi deixá-los ir, em primeiro lugar, explicou Reiner com indiferença. Atacar um nobre mundial traz um almirante. Matá-los não traz problemas maiores, e deixá-los ir não fará com que nada seja perdido. Não vou deixar 2 pessoas que gostariam de me despedaçar voltarem. O motivo não era nada complicado. Era um estilo pirata muito puro. Dando um passo enorme para trás, mesmo sem ressentimentos contra os dragões celestiais, ele não precisava de um motivo para atacar. A antipatia era o maior motivo. Não era só Reiner. Toda a tripulação sempre fez as coisas assim. Piratas são livres. Eles são limitados apenas pela sua própria moral. É mesmo? Hancock fechou os olhos e recostou-se, dizendo suavemente, eu entendo. Não houve nenhuma grande causa, nenhum discurso grandiloquente. Era completamente diferente do herói Fisher Tiger, que escalou a linha vermelha com as próprias mãos para libertar os escravos. Essas pessoas estavam simplesmente agindo em função de seus próprios interesses. Se alguém apontasse uma arma para eles, sacavam a espada. Se não conseguissem derrotar um almirante, usavam reféns para forçar uma retirada. Como pirata, fazer essas coisas parecia banal. Mas quando o alvo era um nobre mundial, quantos piratas no mar ousariam fazer um movimento tão banal? Como isso não foi uma forma de grande coragem, ou talvez... Hancock ergueu ligeiramente as pálpebras para avaliar as poucas pessoas lá embaixo. Parecia que aquele assunto não era motivo para preocupação. Talvez desde o começo essa tripulação nunca tenha considerado os dragões celestiais como uma existência elevada. Se precisassem ser cortados, seriam cortados. Se precisassem ser capturados como reféns, o fariam. Os dragões celestiais, que os outros evitavam a todo custo, não eram nada especiais aos seus olhos. Pensando nisso, o olhar de Hancock mudou ligeiramente novamente. Um sentimento de admiração surgiu espontaneamente porque ela admitiu que não conseguiria. A sombra dos dragões celestiais ainda pairava no fundo de seu coração. A marca de escrava em suas costas ainda era sua vergonha indizível. Mesmo depois de tantos anos, essa dor não diminuiu nem um pouco. O tempo não curou suas feridas. O tempo não pode curar tudo. Pensando nisso, seu humor foi ficando cada vez mais abatido. De repente, sua cabeça começou a ficar tonta. Ela levou a mão à testa com a expressão um tanto apática. Estou cansado. Sandersonia, Marigold, levem-me de volta para descansar primeiro. Sim, vamos, irmã. Há uma fonte termal ao ar livre na montanha atrás do palácio.
Hancock se apoiou no corpo da cobra e se levantou com dificuldade, falando em voz baixa para Reiner e os outros lá embaixo. Estará aberto para vocês pelos próximos 2 dias. Podem deixar seus companheiros lá fora entrarem juntos. Espere, Hancock. Ouvindo isso, o ancião Neon falou apressadamente. Vocês se esqueceram da proibição deste país. Homens são proibidos de entrar. Serpente Negra, Reiner e Roronoa são exceções, mas os outros... Calha a boca, velha. Interrompendo-a, Hancock virou a cabeça friamente. Está questionando minha autoridade? Neste país, minha palavra é absoluta. Deixando para trás essas palavras irrefutáveis, sem dar ao ancião Neon qualquer chance de falar, ela saiu com suas 2 irmãs, passando pela tela e caminhando direto para as profundezas do salão principal. Irmã, isso está realmente certo? A esguia Sandersonia de cabelos verdes não conseguia deixar de se preocupar. Embora não fosse apropriado dizer nada do lado de fora, as palavras do ancião Neon não eram sem razão. Está tudo bem. Só quero ver que tipo de pessoas é a tripulação deles, disse Hancock calmamente. Do lado de fora do salão principal, o grupo de 4 pessoas de Reiner e as guerreiras dos piratas Kuja ficaram se encarando. A princesa Serpente realmente deixaria a tripulação do Chapéu de Palha usar a fonte termal exclusiva dos piratas Kuja, e muitos homens entrarão. Os olhos deles brilhavam de expectativa, porque a princesa Cobra não parecia se opor à interação deles com essas pessoas. Robin deu um leve sorriso. Nesse caso, podemos deixar o Luffy e os outros entrarem. E podemos aproveitar a fonte termal. Nami não conseguiu evitar a empolgação. Ela não esperava uma coisa tão boa. Eles poderiam descansar um pouco antes de partir no dia seguinte. Ela imediatamente apontou e ordenou: o que vocês estão esperando? Reiner, Zoro, vão e tragam o Luffy e os outros. Robin e eu iremos primeiro. Pare de me dar ordens, mulher, disse Zoro, parecendo descontente. Reiner silenciosamente se aproximou de Nami e cutucou o braço dela com o cotovelo. Nos seus sonhos. Pressionando a palma da mão no rosto de Reiner e o empurrando, Nami virou o rosto, sem querer se incomodar com ele. Você não tem chance hoje. Vejo que aquelas beldades estão bem animadas. Vá brincar com elas. Ok. Aquilo foi um teste. Agora você não tem a mínima chance. Não demorou muito para que na costa, na orla da floresta da ilha de Kuja, um falcão sobrevoasse o céu. Reiner e Zoro saltassem de cima. Luffy, podemos entrar na cidade. Onde estão Sanji e os outros? Os dois se aproximaram, e Reiner olhou em volta e perguntou. Reiner, Zoro, vocês voltaram. Eles só foram para a floresta caçar e colher frutas e vegetais. Ao ver os dois, Luffy acenou com a mão, animado. Olha só, um cogumelo que faz cogumelos crescerem no seu corpo depois que você o come. Vocês também deviam experimentar. Enquanto ele falava, um cogumelo saltou do seu ombro. Luffy imediatamente abaixou a cabeça e mordeu, mastigando enquanto olhava para eles. Reiner, me cumprimentando com uma onda de choque logo de cara, não é? Zoro se aproximou com grande interesse e esfregou outro cogumelo que havia aparecido. Ah, muito interessante. Luffy. Nesse momento, várias figuras saíram da floresta. Eram Sanji e os outros que tinham ido procurar comida retornando. Você comeu esses cogumelos agora mesmo? Chopper correu até lá com o rosto um pouco pálido, como se tivesse acabado de ver algo ruim. MMPH, eu não peguei nenhuma. Luffy cobriu a boca apressadamente e seu rosto em pânico, suor frio escorrendo continuamente de sua testa. No entanto, assim que terminou de falar, ele viu estrelas, com um baque, caiu para trás. Tão tonto, ponto. Você comeu, seu desgraçado. Ao ver um cogumelo surgir do nada no corpo de Luffy, Chopper mostrou os dentes e gritou, arrancando o cogumelo e jogando-o com força em seu rosto. Reiner parecia sem palavras. Vamos. Nos deixaram entrar na ilha. Levem-no para a cidade e mandem alguém cuidar disso. Permitido entrar na ilha? Baque. Os vegetais nas mãos de Sanji caíram no chão enquanto ele o encarava sem expressão. O momento seguinte. Svi. Uma rajada de vento soprou repentinamente do chão plano. Esperem por mim, irmãs. Um fogo intenso parecia queimar ao redor do corpo de Sanji. Ele imediatamente passou por Luffy e correu em direção à cidade, tão rápido que era difícil vê-lo a olho nu. Bang! Até passar por ele, Reiner esticou o pé e o fez tropeçar. O rosto de Sanji raspou no chão por vários metros. Não seja tolo, seu desgraçado. Você terá muito que aproveitar mais tarde. Logo Zoro carregou Luffy inconsciente e Reiner carregou Sanji acorrentado, guiando Zop e os outros enquanto caminhavam majestosamente para o interior da ilha. No caminho, eles encontraram alguém para ajudar a lidar com o veneno de cogumelo de Luffy e explicaram aos outros o que havia acontecido na cidade. Logo, o grupo chegou ao palácio e foi conduzido até a fonte termal por um guarda. Havia muitas fontes termais de vários tamanhos ali. Nami e Robin estavam lá dentro, e o Kuja já havia sido solicitado a instalar uma tela ao redor. E lá fora, uma grande fonte termal era cercada por várias outras menores. Os membros dos piratas Kuja já haviam começado a se banhar, nada tímidos com a chegada de Reiner e os outros. Gentian, enrolada em uma toalha de banho, estava sentada na beira da grande fonte termal. Ao vê-los, ela imediatamente sorriu, acenou e gritou, Lord Reiner, Lord Roronoa, venham aqui. Enquanto falava, ela também deu um tapinha no chão ao seu lado num gesto. As outras mulheres presentes sorriam, olhando para elas com curiosidade. Tantos homens. Há uma corrida de esqueletos entre os homens. Rápido, anote.
Up, Ank, Clang, Clang. Sanji, pendurado no ombro de Reiner, lutava ferozmente, com 2 linhas de lágrimas escorrendo de seus olhos em formato de coração, como esperado da feroz e valente terra das mulheres. Isto é simplesmente o paraíso. Cheguei ao paraíso. Suspirou Reiner. Até um prisioneiro no corredor da morte tem direito a uma boa última refeição. Pensar que Sanji está prestes a rumar para o purgatório sem fundo para 2 anos de treinamento. Jogando Sanji no chão e soltando suas correntes, ele disse confortavelmente: aproveite este momento, Sanji. No momento em que ele foi libertado das correntes de ferro parecidas com múmias, uma torrente de sangue jorrou das narinas de Sanji, levando-o para o céu como um foguete. Aí vou eu, irmãs. Respingo. Eu também mal posso esperar e respingo. Que idiota! Zoro zombou com desprezo e foi até uma cabana de madeira próxima para se trocar. Eu não esperava poder mergulhar em uma fonte termal antes de uma batalha. Luffy deu um sorriso atrevido e caminhou com arrogância em direção ao vestiário, completamente imperturbável diante da multidão de beldades à sua frente. Hehehe, todo mundo está tão animado. Vamos lá também. Espere por mim, Luffy. Chopper seguiu animadamente sem nenhum traço de timidez. Afinal, como uma rena, os humanos aos seus olhos só se distinguiam entre animais fêmeas e machos. Pessoas imunes ao charme da Meru Meru no Mi são tão fáceis de encontrar, não é? Reiner não pôde deixar de pensar que se Hancock tivesse usado sua habilidade para testar esses 3 agora, ela provavelmente teria tido uma crise de confiança na hora. Capítulo 196. A Marca do Dragão Celestial. A noite estava agradável. Uma tênue luz prateada se espalhava, tornando o céu sob a lua tão transparente quanto a asa de uma cigarra. As luzes de 1000 casas na ilha Cuja estavam acesas, mas o palácio estava estranhamente silencioso. No profundo salão dos fundos do palácio, as 3 irmãs olhavam fixamente para a figura na caixa de madeira semelhante a um caixão, à beira da morte, com os membros perfurados e pregados à tábua de madeira com punhais. Hancock cerrou os dentes com o rosto sério. Seus 5 dedos agarraram a cobra de estimação com tanta força que ela não conseguiu conter uma expressão de dor, mas não ousou emitir um som. Um traço de raiva, terror e ódio extremo transparecia em seus olhos. Ela encarou a outra por um longo tempo antes de finalmente forçar algumas palavras a saírem por entre os dentes. Feche a tampa. Ah, sim. A segunda filha de cabelos verdes, Sandersonia, voltou a si e rapidamente pegou a tampa de madeira da longa caixa, batendo-a com um estrondo. Isto havia sido trazido pelas guerreiras, que disseram ser um presente de reunião da tripulação do Chapéu de Palha. Por curiosidade, Hancock deu uma olhada. Mas ela nunca imaginou que o suposto presente seria um dragão celestial vivo. Havia também um bilhete anexado, com apenas alguns traços simples e sem palavras de elogio. O governo mundial provavelmente acha que ele já está morto. Você pode fazer o que quiser com ele, isso não vai implicar Cuja. Se não gostar, devolva. Não desperdice. Não havia nenhuma assinatura, mas pelo encontro de hoje, Hancock imaginou que fosse Roronoa, porque seu comportamento frio parecia o de alguém que diria esse tipo de coisa. Era normal que ela errasse o palpite. Zoro sempre foi muito frio. Reiner era diferente, apenas relativamente frio com seus inimigos. Hancock se levantou lentamente e saiu em silêncio. Aonde você vai, irmã? Nami e os outros estão na casa de banho, certo? Sim, respondeu Marigold, apressando-se para alcançá-la. Na casa de banhos, a tripulação do Chapéu de Palha e os membros do Cuja estavam se dando muito bem, conversando e rindo sobre suas respectivas aventuras. O Zop, que era extremamente tímido no início, também se gabava ousadamente de suas conquistas. Deixa eu te contar. Naquele momento, Reiner quase foi morto por Crocodile. Naquele momento crítico, este Grandel disparou o tiro decisivo que mudou o rumo da batalha. O Zop disse com uma expressão presunçosa, fazendo um gesto de arma com a mão e gesticulando vividamente, atraindo inúmeros olhares de admiração daqueles ao seu redor. Um grupo de empregadas empurrava vários carrinhos, trazendo sucessivamente frutas, vegetais e alimentos especiais. Na beira da fonte termal, Reiner estava com a maior parte do corpo submerso na água, encostado na parede de pedra áspera com Luffy, Chopper e Brook. Todos usuários de habilidades. Embora meu corpo inteiro esteja fraco, é muito confortável. Brook tinha uma toalha dobrada na testa e inclinava a cabeça para trás com uma expressão de alegria. Meu coração está prestes a derreter na fonte termal. Embora eu seja um esqueleto e não tenha coração ponto. Que habilidade estranha conseguir viver apenas com um esqueleto. Gentian sentou-se na fonte termal ao lado de Reiner, avaliando Brook com curiosidade. Ao ver as criadas trazendo comida, acenou para que a empurrassem. Ah, tem comida boa para comer na fonte termal. Luffy abriu a boca de alegria, baba quase escorrendo. Sanji tinha razão. Isso é simplesmente o paraíso. Ha ha ha. Antes mesmo que o carrinho chegasse, ele não conseguiu esperar e estendeu a mão para pegar a comida. Diante dos olhares surpresos das criadas, ele enfiou um pedaço enorme de bife de Sea King na boca, estufando todo o seu rosto. Gentian observou com espanto. Todos os homens conseguem se esticar e encolher, ficando maiores e menores, como Lord Luffy. Você não está errado em dizer isso, mas é limitado a certas partes. Reiner explicou timidamente, Luffy é uma exceção. Ele é um homem de borracha que comeu a Gomu Gomu no Mi. Então é assim, disse Gentian, curiosamente estendendo a mão para puxar a bochecha de Luffy e brincar um pouco com ela.
Ela então pegou um pouco de comida do carrinho atrás dela e entregou com um sorriso. Lord Rainer também deveria experimentar. Esta é a nossa especialidade cuja, a culinária do Rei do Mar, localizada no Cal Belt, a ilha cuja quase não tinha como negociar com o mundo exterior devido à sua localização geográfica. Todos os tipos de recursos eram extremamente escassos, e eles quase só podiam contar com os saques da tripulação pirata para complementá-los. Só a comida nunca faltava ali. As valentes e calejadas mulheres eram guerreiras poderosas que dominavam o aqui do armamento. O cinturão da calma, repleto de reis do mar, era seu território natural de caça. Falando nisso, vocês são realmente incríveis. Até Zoro não conseguiu conter o suspiro. Ele ficou profundamente chocado ao saber que todos os guerreiros ali sabiam usar aqui. Vocês são os verdadeiramente admiráveis. Gentian acendeu um cigarro e riu baixinho. Não esperava que você tivesse acabado de causar um reboliço em Impel Down. Vai para Marineford agora? Claro. Luffy falou com a boca cheia de carne, as palavras abafadas. Eu definitivamente salvarei o Ace. Contando o tempo, provavelmente teremos que partir amanhã à tarde. Reiner olhou para a lua brilhante pairando no alto do céu e então virou a cabeça. As roupas estão no provador. Me dá uma. Então vocês todos devem relaxar bem esta noite. Gentian sorriu e assentiu. Inconscientemente, ela pegou a cigarreira e a encontrou vazia, então tirou o cigarro da boca e o entregou diretamente a ela. Você também já foi a uma ilha no céu, certo? Pode me dizer como é lá? Chopper pulou apressadamente na cabeça de Reiner, agitando as mãos animadamente enquanto gritava. Naquela época subimos o Nock Upstream. Havia muitas conchas incríveis lá. Nas profundezas da casa de banhos, em uma pequena fonte termal cercada por uma tela, Nami e Perona estavam de molho, com a maior parte do corpo dentro d'água. Também encostando as costas na parede de pedra para evitar que seus corpos fracos submergissem, Robin sentou-se na beira da fonte termal, envolto em um roupão de banho. Parece muito animado lá fora, ouvindo a comoção lá fora, Nami afundou, deixando apenas a cabeça acima da água, e falou fracamente. Ao ver sua expressão, Robin sorriu e perguntou timidamente, você quer que eu te ajude a ver o que eles estão fazendo? Não, eu não me importo com ele. Nami virou o rosto, fingindo indiferença. Eu disse eles? Quem você disse? Robin provocou, fazendo o rosto de Nami ficar vermelho no mesmo instante. Olhos Fleur. Flor dos olhos. Quando Robin fechou os olhos e ativou sua habilidade, um par de olhos imediatamente surgiu fora da tela, absorvendo toda a cena da casa de banho. Os olhos de Sanji eram em formato de coração, seu rosto estava vermelho, cercado por um grupo de garotas. Ele parecia completamente apaixonado e já estava à beira de um desmaio. Os outros estavam basicamente encostados na beira da fonte termal, conversando e rindo com o povo cuja, mas eles estavam apenas conversando e comendo. Bastante inesperado. Robin retraiu sua habilidade, olhou para Nami e riu baixinho. Confirmado como seguro. Não faça coisas desnecessárias, Robin. Eu não sou esse tipo de pessoa. Nami falou baixinho, afundando a boca na água, deixando apenas a metade superior da cabeça exposta. Bolhas borbulhavam da superfície da água à sua frente. Nesse momento, várias figuras saíram de trás do biombo. Robin olhou para elas. Eram as irmãs Hancock. Hancock? Respingo. Ao ver os recém-chegados, Nami ficou confusa e se levantou, revelando metade de seu corpo. Afinal, a outra era a imperatriz de um país e havia gentilmente hospedado sua tripulação. Uma reverência ainda era necessária. Senhorita Nami, não se incomode. Só estou aqui para aproveitar a fonte termal. Hancock levantou a mão para impedir Nami. Diante dos olhares chocados das duas irmãs atrás dela, ela se despiu sem hesitar, revelando seu corpo. Pele clara e lisa, um corpo esbelto e quase perfeito, delineando aquele corpo de Jade incomparável. Até Robin e os outros não conseguiram evitar um leve rubor no rosto. Mas as duas irmãs atrás dela tinham olhares de terror. Irmã, a marca será. Está tudo bem, disse Hancock calmamente, interrompendo os dois. Diante dos olhares perplexos de Nami e dos outros, ela caminhou lentamente em direção à fonte termal, submergindo metade do corpo na água. O que houve? Nami ficou um pouco confusa. Somos todas mulheres, todas temos as mesmas coisas. Existe alguma regra sobre isso quando se está em uma fonte termal? O tom de Hancock era calmo quando ela perguntou. No arquipélago de Sabaldi, você deve ter visto muitos escravos, certo? Ah, sim, fizemos. A expressão de Nami se obscureceu. Eles de fato tinham visto vários escravos com coleiras explosivas no pescoço, sendo liderados por pessoas de status nobre. Ashi também lhes explicou. Ufa! Hancock se virou lentamente com os olhos bem fechados enquanto cerrava os dentes. Ela estendeu a mão e levantou os pelos negros que cobriam suas costas, dizendo em voz baixa, você já viu essa marca? O que é isso? O casco do dragão voador? Comparadas à confusão de Nami, as pupilas de Robin se contraíram. Ela o reconheceu claramente à primeira vista. Seu rosto estava cheio de descrença. Essa é a marca gravada nos escravos pelos dragões celestiais. Milímetro. É difícil imaginar que eu, a imperatriz de um país, já fui escrava, não é? Hancock soltou o cabelo e se virou lentamente para olhá-los em silêncio. De repente o ar ficou em silêncio. Ninguém falou. Não é de se admirar que ela tenha agido daquela forma durante o dia, abrindo uma exceção para Reiner e Zoro, que haviam matado dragões celestiais, entrarem no país. A mente de Nami estava em turbulência.
Como se alguma lembrança sombria tivesse sido despertada, ela não conseguiu evitar olhar para a tatuagem azul em seu próprio braço. O padrão era um catavento e uma laranja. A marca dos piratas de Arlon havia sido raspada com uma faca e depois tatuada por cima. Deve ser uma lembrança dolorosa, murmurou Nami em voz baixa. A infância dela e de Robin também foi infeliz. Mas felizmente elas encontraram companheiros que redimiram seus corações. Ela não conseguia deixar de pensar em quando eles estavam sendo perseguidos pelos piratas dos Gatos Pretos no East Blue. Se aquele homem não tivesse pulado no barco dela naquele momento, o que seria dela agora? Reiner, eu teria ido direto para a Vila Kokoyazi para te encontrar. Eu estava sempre indo em sua direção. Não esperava por isso, não é? Olhando para cima, Nami não ofereceu nenhuma palavra de conforto, apenas sorriu levemente. Hancock, você quer ouvir nossas histórias? Eu permito. Nami, quando alguém em uma reunião de mulheres abre seu coração e começa a falar, esta noite está destinada a não terminar facilmente. Capítulo 197. A disposição de um rei? A noite avançava. O luar prateado permanecia brilhante, derramando-se sobre a tranquila encosta da montanha. Na casa de banhos, figuras jaziam espalhadas por todo o chão. Apenas algumas fogueiras fracamente brilhantes e bruxuleantes dançavam ao vento. Tilintar, tilintar, tilintar. Acendendo o cigarro na boca, Reiner jogou a tocha para trás e sentou-se, encostando-se em uma grande pedra. Depois de aproveitarem a fonte termal, o grupo, com a paixão inabalável, simplesmente começou um banquete no local, causando confusão durante metade da noite. Isso foi muito divertido. Luffy esfregou a barriga redonda, deu um tapinha nela e se levantou satisfeito. Bem, vou voltar a dormir agora. Você claramente já comeu o suficiente, Luffy. A garganta de Usopp estava seca, e todo o seu corpo parecia abatido. Eu também não consigo continuar. É melhor voltar e descansar um pouco. Ele ficou se gabando a noite toda, desde Kuro de 100 planos no East Blue até Magellan em Impel Down. Usopp derrotou todos os inimigos que encontrou pelo caminho com a boca, a ponto de sua garganta estar quase desgastada. Suspiro. Preciso voltar para a nave para recarregar. Frank se levantou com dificuldade, o rosto cheio de cansaço. O pompador azul e vistoso em sua cabeça estava mole e cobrindo sua testa. Não acredito que não haja uma única garrafa de refrigerante em toda esta ilha. Nesse caso, vamos voltar juntos. Zoro pendurou as espadas na cintura, abaixou-se, agarrou Sanji inconsciente e o jogou sobre o ombro. Olhou para ele. Você não vai? Vocês voltem primeiro. Reiner acenou com a mão casualmente. Trago a Nami de volta mais tarde. Então vamos voltar primeiro. Luffy acenou, depois se virou e foi embora com os outros. Ei Usopp, aquele macarrão com gorgonzola Sea King estava super delicioso. É gorgonzola, Luffy. Vi tantas calcinhas hoje à noite, fiquei tão feliz que poderia ter morrido. Embora eu já tenha morrido uma vez e ponto. Pouco tempo depois que eles partiram, dentro da tela, no fundo da área de fontes termais, 6 garotas envoltas em roupões de banho estavam sentadas ao redor de uma fogueira, se aquecendo. Hancock dobrou os joelhos, estendeu as mãos sobre a fogueira e as chamas dançaram incessantemente em seus olhos tranquilos. Aquela garota chamada Vivi é realmente uma princesa extraordinária. Nunca pensei que você vivenciaria tantas histórias em sua jornada. Ao seu lado, Sandersonia observava pensativamente a figura de Hancock. A irmã à sua frente havia perdido completamente seu comportamento arrogante de sempre. Exceto quando estavam apenas as 3 irmãs em particular, ela nunca tinha visto a irmã mostrar esse lado dela na frente dos outros. A imperatriz, sempre orgulhosa e fria, um dia conversaria com os outros como uma mulher comum. Era como se tivessem retornado à infância, antes de terem vivenciado aquele período trágico, quando também viviam vidas comuns, como pessoas normais. Então Hancock, Sandersonia, Marigold. Nami abraçou os joelhos, olhou para cima, os cantos da boca curvados como uma lua crescente, e disse: você precisa viver para o futuro. Só então terá a chance de conhecer aquele que irá curá-la. Olhando para a garota inocente à sua frente, Hancock sorriu levemente, levantou-se e não resistiu em estender a mão para acariciar gentilmente a cabeça de Nami. Que menina gentil e amável. Obrigada. Retirando a mão, ela pegou a capa de pele pendurada no biombo e a cobriu, dizendo gentilmente: está ficando tarde. Vou voltar para cuidar de algumas coisas. Vocês também deveriam descansar um pouco. Tchau. Os 3, incluindo Nami, assentiram em resposta e se levantaram para trocar de roupa. Hancock conduziu suas 2 irmãs e se virou para sair. De repente, parou na saída da tela, virou a cabeça lentamente e perguntou hesitante: somos amigas agora? Nami ficou um pouco confusa, mas depois sorriu. Precisa mesmo perguntar? Claro, somos amigas. Milímetros. Ao receber uma resposta positiva, Hancock apenas sorriu levemente e saiu imediatamente. Aquele que os curaria já havia aparecido. Ao vê-la recuar gradualmente, um canto da boca de Robin se curvou ligeiramente. Ela parece uma pessoa completamente diferente do que era durante o dia. Ela é? Como ela era durante o dia? Perona não conseguiu evitar perguntar, intrigada, enquanto levantava uma perna fina para calçar sua meia listrada de preto e branco. Durante o dia, Nami ergueu os olhos e coçou o queixo, pensando por um momento. Sentindo que não conseguia encontrar uma boa descrição, apenas disse diretamente: bem, enfim, ela não parecia ser muito fácil de se conviver. Mas nunca pensei que ela tivesse um lado tão gentil e maduro. É realmente incrível.
Ela não conseguia parar de pensar em quando Hancock lhe dera um tapinha na cabeça. Por um instante, ela confundiu com Reiner, o que lhe deu uma sensação de força e segurança. Pensando nisso, Nami parou de trocar de roupa de repente e se virou para dizer: vocês voltem primeiro, Perona, Robin. Quando saírem mais tarde, me ajudem a chamar o Reiner. Milímetros. Robin compreendeu em seu coração e demonstrou uma expressão de cumplicidade. Enquanto abotoava a camisa branca, uma a uma, acrescentou de repente: mas está tão tarde que eles podem já ter ido embora. Eles não terão. O roupão de Nami escorregou de seus ombros perfumados. Ela deu um passo à frente e caminhou lentamente de volta para a fonte termal, virando-se para dizer com confiança: já está tão tarde. Então Reiner definitivamente está me esperando lá fora. E lá fora, depois que Hancock e suas duas irmãs se afastaram um pouco, ela de repente cobriu o rosto com as duas mãos, revelando uma expressão tímida. Sandersonia, Marigold, vocês ouviram isso agora? Nós ouvimos, irmã. Não apenas a irmã. Também somos amigas da senhorita Nami e das outras, responderam Sandersonia e Marigold com um sorriso. E nesse momento, uma voz leve e arejada de repente veio do lado. Ei, o que está te deixando tão feliz? Hancock se assustou instantaneamente. Seguindo o som, ela viu uma figura loira de camisa azul sentada em uma grande pedra. Como se estivesse vendo algo novo, ele a olhava com grande interesse. Hancock, que estava cheia de alegria há pouco, teve seu rosto instantaneamente sombrio. Reiner da Serpente Negra, ela abriu as pernas, inclinou o rosto para o céu, apontou para ele e ordenou em voz baixa: eu ordeno agora. Apague imediatamente a memória do que você acabou de ver. Apagar só porque você disse? Uma linha preta apareceu sobre a cabeça de Reiner. Ele olhou para a pose constrangedora dela e ficou em silêncio. Contanto que você não fique envergonhado, eu serei o único que ficará muito envergonhado. Antes que ele pudesse responder, Hancock continuou. Aquele presente de reunião foi seu. Agora mesmo, ao ouvir Nami mencionar que Reiner havia preparado um presente de reunião, ela imediatamente pensou naquele dragão celestial. Ah, não é ruim, né? Nojento. Hancock disse friamente: no futuro não traga lixo para o meu palácio. O tom dela era frio como gelo, mas Reiner apenas olhou para ela calmamente. Agora, quando ela mencionava os dragões celestiais, seus olhos só mostravam puro desgosto e desprezo, diferente do que acontecia durante o dia, quando ainda havia um traço de medo oculto. Nami e os outros provavelmente se esforçaram muito. Reiner estava com preguiça de pensar muito nisso. Deixe-me testar você. Nesse momento, o rosto de Hancock subitamente ficou sério. A areia e as pedras sob seus pés começaram a tremer sem parar. Vamos ver se você é realmente digna de ficar ao lado da Nami. O momento seguinte. Como se um vento forte tivesse surgido de repente, uma pressão poderosa irrompeu de repente. Essa onda de Aki do Conquistador não afetou mais nada, mas avançou direto em direção a Reiner. A figura sentada na grande rocha não se moveu, deixando o impacto do Aki do Conquistador envolvê-lo, imóvel. Reiner arqueou um canto da boca. A disposição de um rei deveria ser assim. O momento seguinte. Svi. Silêncio. Agite novamente. Não está saindo. Ah bem. Ele não havia aprendido nenhuma técnica para usar o Aki do Conquistador. Era normal não conseguir controlá-lo livremente. A expressão de Reiner não mudou em nada, até que o impacto do Aki, como um vento forte passando por ele, diminuiu e se dissipou. Hancock não disse nada, sem saber o que ela estava pensando. Ela ficou ali encarando-o por um tempo, depois deu um passo à frente e continuou a sair. Somente quando passou por ele, ela deixou algumas palavras: um bom presente. Obrigada. Respondeu Reiner casualmente. Pouco depois que os três partiram, mais duas figuras surgiram das profundezas. Eram Robin e Perona. Eles levantaram a mão em um gesto de saudação. Os outros já voltaram? Todos voltaram. Cadê a Nami? Reiner assentiu. Robin deu um sorriso enigmático, olhando para trás com o canto do olho. Ela ainda está lá dentro, provavelmente esperando alguém. Boa noite, Robin, Perona. Svi. Uma rajada de vento soprou. Quando a poeira baixou, a figura de Reiner já havia desaparecido do local. Parece que somos só nós dois fazendo companhia. Robin deu um leve sorriso. Vamos. Hora de descansar. Na cidade de Kuja, acima da arena de luta, em frente ao salão principal, uma serpente listrada de vermelho e branco estava enrolada. Hancock sentou-se nela com as pernas cruzadas. E abaixo da arena de luta, Sandersonia e Marigold abriram uma caixa de madeira parecida com um caixão, revelando a figura lá dentro, à beira da morte. Sandersonia puxou brutalmente as adagas que o prendiam. A dor intensa instantaneamente provocou um grito agudo e suíno no dragão celestial quase inconsciente. Uau! A expressão de São Rosvard estava contorcida de dor, e sangue escarlate jorrou de seus ferimentos. Quem é você? Ao acordar e ver a pessoa à sua frente, ele imediatamente rastejou para frente com seus membros impotentes, rugindo e gritando. Eu sou um dragão celestial. Salve-me dos piratas e eu lhe concederei riquezas infinitas. E me cure. Depressa. As duas irmãs olharam para o dragão celestial diante delas em silêncio. Nunca imaginaram que um dia o viriam em um estado tão patético, ajoelhado e prostrado. Por que você está aí parado? Você não entendeu o que eu disse. Ao ver os dois imóveis, o rugido de São Rosvar ficou mais alto, seu tom carregado de raiva. No entanto, a outra parte parecia estar surda aos seus lamentos, e havia até um traço de presunção, raiva ou desprezo em seus olhos. Seu coração imediatamente deu um pulo.
Você está com aquele pirata, não é? Os olhos de São Rosvard pareciam prestes a se partir. O sofrimento dos últimos dias instantaneamente se transformou em uma onda de raiva em seu coração. Seus plebeus desgraçados. O que estão tentando fazer? Deixem-me voltar. Senão, quando o almirante chegar, com certeza vou mandar cortar vocês em pedaços e dar de comer aos meus bichinhos. Uma boa ideia. Só então Hancock, de cima, finalmente falou friamente. Ao ouvir a voz, a esperança imediatamente se acendeu no coração de São Rosvard. Ele ergueu a cabeça para olhar. Isso mesmo. Que tal? Deixe-me voltar logo. Kiurme, se você puder me mandar de volta para Mary Geoise, posso até poupar suas vidas. Eu estava falando sobre a outra ideia, Bakura, enquanto a voz de Hancock diminuía. Rugido. Uma enorme pantera negra saltou de repente, pousando na plataforma de execução e rugindo ferozmente para o dragão celestial. Espere um minuto. O que você quer? Os olhos de São Rosvard estavam cheios de terror, seu rosto pálido. Ele arrastava o corpo ensanguentado pelo chão, lutando para rastejar, tentando escapar da pantera negra que queria engoli-lo vivo. Hancock não lhe disse mais nada, mas ordenou friamente: não coma rápido demais. Rasgue-o em pedaços, mastigue-o e depois engula-o. Rugido. Uau! Não, eu te imploro. Os lamentos trágicos e o som de ossos sendo esmagados eram incrivelmente penetrantes neste palácio deserto, ecoando até os céus. Sob o céu noturno tranquilo, uma lua prateada e nebulosa espreitava por trás de nuvens escuras como véus. O luar tênue parecia ainda mais encantador. Na fonte termal, patos mandarim brincavam na água. A superfície calma ondulava em círculos, e o borbulhar da água soava como ondas quebrando. Ao amanhecer, quando o céu cinza clareou um pouco, Reiner carregou Nami de volta para o Mary. Você deveria dormir um pouco primeiro. Vou me preparar para a nossa partida. Te ligo quando estivermos saindo à tarde. Onk. Nami beliscou a cintura dele. Você ainda sabe que temos que sair à tarde? E você não podia simplesmente relaxar. Capítulo 198. Deixando Kuja. 48 horas até a execução pública de Ace. O sol nascia gradualmente, e a luz da manhã brilhava através das sombras densas das árvores sobre o chão de terra. Na costa, fora da floresta da ilha Kuja, Reiner terminou seu café da manhã e saiu da sala de jantar. Na varanda do segundo andar, foi colocado um conjunto de mesas e cadeiras de madeira branca, luxuosamente feitas por Frank da Adam Wood. Bata. Assim que ele se sentou, o Nilsko pousou no corrimão ao lado de Reiner. Ele tirou 2 moedas que valiam um choper cada, colocou-as no tubo coletor pendurado em seu pescoço, e o Nilsko cuspiu um jornal, jogou fora e foi embora. Este era o jornal de ontem. Como estavam no cinturão da calma, o jornal de economia mundial era praticamente o único meio de obter informações externas. Reiner deu uma olhada. A notícia da primeira página era sobre os preparativos para a Grande Guerra em Marineford. É claro que informações valiosas definitivamente não seriam reveladas, eram apenas fragmentos de notícias. Coisas como as famílias dos soldados da ilha sendo evacuadas para o arquipélago de Sabaldi como refúgio, e que Marineford transmitiria uma transmissão ao vivo da execução pública, convocando elites de todas as forças da Marinha para se reunirem no quartel-general, com a ajuda dos 7 senhores da Guerra Reais, e que se Barba Branca ousasse ir, ele certamente seria derrotado, e assim por diante. Isso tudo é como propaganda. Reiner folheou-o bruscamente e perdeu o interesse, jogando-o casualmente na mesa. O incidente de Impel Down de 3 dias atrás foi mencionado, mas apenas de passagem. Sanji apareceu com 2 xícaras de café. Deu uma olhada na página do jornal que acabará de ler, entregou uma xícara de café e sentou-se na cadeira em frente. O incidente do Impel Down, hein? Deixe-me ver. Acendendo um cigarro, ele casualmente pegou o jornal e leu em voz alta. Um grupo de supernovas liderados pela tripulação do Chapéu de Palha tentou fugir da prisão, foram esmagados pelas forças combinadas do herói da Marinha Garp, do almirante Kizaru e do diretor Magellan, e fugiram em desordem? Que tipo de absurdo é esse? Sanji murmurou infeliz. Embora não esteja totalmente errado, não há menção ao dano sofrido pelo outro lado, nem à fuga de Jinbe e dos outros. O surgimento do Golden Lion também não foi amplamente divulgado naquela época. Reiner disse com indiferença, afinal, é a grande prisão subaquática conhecida como a Fortaleza Impenetrável. O governo mundial ainda precisa manter a imagem de Impel Down. Os dois acenderam cigarros e começaram a conversar distraidamente. Depois de um tempo, várias silhuetas escuras surgiram na superfície do mar, aproximando-se lentamente. Logo, várias naves muito maiores que a Mary atracaram, uma a uma. Foram as supernovas que causaram um rebuliço em Impel Down com elas. Ei, você viu o jornal? Bak. O navio atracou bem ao lado deles, e Kid foi o primeiro a pular da grade. Ele sacou a pistola da cintura e colocou-a pesadamente sobre a mesa, puxou uma cadeira, sentou-se com as pernas cruzadas e gritou com insatisfação. Aquela empresa jornalística desgraçada. Eles realmente disseram que fomos espancados e fugimos em desordem. Cadê o seu capitão? Rangido. Há quanto tempo, cabeça de espinho? Ao ouvir a voz, Luffy abriu a porta e saiu da sala de jantar, com um hambúrguer de carne ainda na mão, e o cumprimentou com um sorriso largo. Ao vê-lo, Kid ficou ainda mais irritado. Você está de ótimo humor. Arriscamos nossas vidas por uma briga feia e ainda somos menosprezados assim. Bem, nós fomos espancados e tivemos que correr. Reiner provocou. Não precisa ficar tão bravo.
Sua recompensa vai aumentar de qualquer jeito, mas provavelmente só depois da guerra. Com a guerra se aproximando, o quartel-general da Marinha não tinha tempo para realizar uma reunião apenas para alguns deles. O Capitão Kidd está tão impaciente como sempre. Baque. Outra figura pousou. Law se aproximou com um sorriso frio. Quando você planeja partir, chapéu de palha? Não sei. Luffy sorveu a carne e engoliu. Vou perguntar para Nami quando ela acordar. Mutar. Law passou direto por Luffy e foi até a mesa. Como estão os preparativos para os suprimentos? Já negociamos com os Kuja. Vocês podem fazer reparos por perto. Eles entregarão os suprimentos mais tarde. Cuidado para não entrarem na ilha. Ninguém vai se importar se vocês morrerem. Reiner respondeu e perguntou. Quais são seus planos para depois disso? A aliança deles era inicialmente apenas para causar uma cena na prisão. Agora que haviam deixado Impel Down, a aliança foi naturalmente dissolvida. Eles só vieram para lá porque era o local combinado para reabastecimento. Talvez ir ao arquipélago de Sabaldi para assistir à transmissão ao vivo da execução pública, disse Law. A tripulação do Chapéu de Palha definitivamente iria para a guerra em Marineford, mas não tinha intenção de ir. Não havia benefício algum nisso para eles. Após o incidente de Impel Down, eles tiveram uma noção clara de sua própria força. Não eram tão arrogantes a ponto de pensar o contrário. Os 3 almirantes, o herói da Marinha Garp, o almirante da frota Sengoku, todas as elites da Marinha e os 7 senhores da guerra. Com os fuzileiros navais defendendo com essa escalação, quantas cabeças eles tinham para participar da diversão? Reiner sabia que não era realista pedir ajuda a essas pessoas e que, de qualquer forma, não seria de muita utilidade. Barba Branca tinha dezenas de tripulações piratas sob seu comando. Essas poucas não fariam diferença. Vocês podem conversar. Vou tirar um cochilo, disse Reiner, levantando-se e indo em direção ao dormitório do primeiro andar na proa. Pouco tempo depois, os piratas Kuja saíram da floresta, puxando carroças grandes e pequenas. Entre elas havia grandes quantidades de frutas e vegetais, relativamente difíceis de obter navegando pelo mar. Várias guerreiras deixaram os suprimentos, olharam ao redor com curiosidade e depois de trocar algumas gentilezas com a tripulação do Chapéu de Palha, foram embora. Depois de desembarcar pela primeira vez em algum tempo, as diversas tripulações piratas acenderam fogueiras diretamente na costa e fizeram uma refeição farta. Após reabastecerem seus suprimentos, as poucas tripulações não permaneceram por muito tempo. Ao contrário de Reiner, eles não tinham um Super Express Ship para rebocar seus navios. Para chegar ao arquipélago de Sabaldi antes do início da guerra, o grupo partiu ao meio-dia. Foi só à tarde que Reiner se levantou, comeu algumas sobras e foi acordar Nami. Depois de se lavar, Nami saiu para o deck do gramado, deu um tapinha nas bochechas para se acordar, depois tocou na barriga e ficou desanimada novamente. Estou com muita fome. Não como desde ontem à noite. Sanji já está cozinhando, disse Reiner. Quando está com fome, só come sobras. Quando vai acordar Nami, Sanji imediatamente começa a preparar um banquete de frutos do mar. Que cozinheiro depravado. Nami deu um peteleco com as costas da mão. Cadê o Luffy? Vamos partir logo. Ele está pescando na popa. Assim que Reiner terminou de falar, ele avistou um grupo de pessoas saindo da floresta em direção à praia. Eram as irmãs Hancock e vários membros da tripulação pirata, incluindo Gentian. Nami. Hancock, venha cá. Nami acenou com um sorriso, ao mesmo tempo em que virava a cabeça para gritar atrás de si. Pessoal, venham aqui. Deixem-me apresentar Hancock. Chegando. Eu também quero ver. Ao ouvir a voz de Nami, um grupo de pessoas surgiu de trás. Há muito tempo, queriam ver a mulher mais bonita do mundo. Bang. Na sala de jantar do segundo andar, a porta feita de Adam Wood quebrou instantaneamente, deixando um buraco em forma humana. Em seguida, ouviu-se um rugido ensurdecedor. Onde está a senhora Imperatriz? Sanji pulou no gramado, olhando para a esquerda e para a direita, seus olhos se transformando em corações, vapor branco saindo de suas narinas como um touro. Ei, Sanji, você vai assustá-la desse jeito. O Zoppo o agarrou apressadamente. Você costuma enlouquecer só de ver uma mulher. Eu realmente não sei o que você vai se tornar quando vir a mulher mais bonita do mundo mais tarde. Svi. Assim que ele terminou de falar, uma figura pulou de baixo e pousou no convés. Hancock ficou ali, avaliando a fileira de pessoas, e disse fracamente. Meu nome é Boa Hancock. Já que vocês são camaradas da Nami, podem me chamar de Hancock. Meu nome é Luffy, o homem que se tornará o rei dos piratas, disse Luffy com as mãos na cintura e um sorriso. Como capitão, ele também se apresentou naturalmente em resposta. Baque. De repente, ouviu-se um som abafado. O grupo olhou perplexo. Era uma estátua de Sanji que havia caído no chão, com os olhos ainda como 2 corações. Ele virou pedra. O Zop gritou em pânico. Legal. Reiner já esperava por isso. Afinal, era o Sanji. Zoro olhou para ele com ainda mais desprezo. Ser transformado em pedra só por conhecer alguém. Que vergonha. Estranho. Eu não usei minha habilidade agora, disse Hancock com o rosto confuso. Era a primeira vez que ela se deparava com uma situação dessas. Bem, não é nada. Nami apenas acenou com a mão timidamente. O nome dele é Sanji. Para começar, você pode pensar nele como uma rocha. Deixe-me apresentá-lo aos outros. Nami apresentou os outros a bordo do navio a Hancock, um por um. O grupo não pôde deixar de se maravilhar com sua beleza, exceto Luffy. A avaliação de Luffy foi, Hancock o levou para comer, então ela é uma boa pessoa. Uma boa pessoa?
Isso foi muito Luffy. Hancock apareceu ali não só para se despedir de Nami, mas também porque ela mesma estava indo para o mar. Com a guerra se aproximando, ela decidiu ir para Marineford. Primeiro, ela não poderia perder para outra boa amiga de Nami, a princesa Vivi. Em segundo lugar, a tripulação do Chapéu de Palha iria participar da guerra. Talvez ela pudesse ajudar de alguma forma. Uma razão muito intencional, mas o povo dos piratas Kuja estava acostumado a isso. Seu método também era semelhante ao de Reiner. O navio Kuja era puxado por duas serpentes marinhas gigantes e ferozes. Ao destacar o casco do navio, uma serpente poderia levá-lo para Marineford muito rapidamente. Afinal, ela estava apenas cumprindo a convocação obrigatória. Não havia necessidade de deixar seus subordinados morrerem naquele tipo de guerra. Hancock não ficou por muito tempo. Depois de se apresentar com frieza, ela conversou com as meninas por mais algumas frases e depois foi embora. Nami acenou para ela e se virou. Nós também temos que ir. Vamos todos partir. Luffy pulou na proa e deu uma ordem decisiva. Destino Marineford. Zarpem. Capítulo 199. O prelúdio da Guerra das Cúpulas. Dia e noite se passaram. 2 dias depois, Reiner e os outros deixaram a Ilha Kuja. Naquela época faltavam apenas 3 horas para a execução pública de Porgas the Ace, um evento que o mundo inteiro estava assistindo. Marineford estava cercada por 50 navios de guerra. O terreno da ilha era como um disco com uma mordida, e toda a borda da ilha havia sido construída com fortificações defensivas. Fileiras de canhões estavam carregadas e dispostas ordenadamente, voltadas para fora. Os soldados parados ao redor observavam o mar, nervosos. Na abertura na frente de Marineford havia uma baía em forma de crescente, onde nenhum navio estava atracado. O desembarque na baía levou à praça central, o mar branco e agitado, onde 100.000 fuzileiros navais de elite, recrutados de todos os lugares, estavam dispostos em formações densas. Oficiais com capas de justiça estavam por toda parte. Capitães e comandantes, suficientes para comandar uma base, eram tão comuns quanto pelos de boi. Gole, ainda faltam 3 horas e não há viva alma à vista. Já é tarde. Barba Branca não vai desistir, vai? Quem sabe? É melhor que ele não venha. Os soldados estavam inquietos, cada um prendendo a respiração e olhando fixamente para qualquer movimento no mar, suas mãos agarrando suas armas já escorregadias de suor frio. Mesmo com essa escalação, eles não ousaram ser descuidados nem um pouco. Naquela época, a transmissão ao vivo de Marineford também estava sendo transmitida para o mundo exterior por meio de vários visual Dendemuxis. No arquipélago de Sabaldi, a poucos passos do quartel-general da Marinha, a praça estava lotada de pessoas, incluindo civis, piratas e repórteres. Independentemente de seu status, todos olhavam para as 3 grandes telas transmitindo ao vivo acima, mostrando o mar do lado de fora da ilha, a área da baía e a plataforma de execução na parte de trás da praça, respectivamente. Então esses são os senhores da guerra. Por que só há 5 deles? Olhando para 5 figuras alinhadas no muro defensivo atrás da praça, vozes surgiam constantemente da multidão. Por que Jimbe, o Cavaleiro do Mar, não está lá? E o recém-nomeado Senhor da Guerra, Barba Negra, também não está lá. É a boa Hancock? Ela é tão linda. Olha, a tela do meio está aumentando o zoom. Com outro grito, uma onda percorreu a multidão, e todos desviaram o olhar para focar na tela do meio. Na tela, em uma plataforma alta construída diretamente abaixo do palco de execução, 3 cadeiras estavam dispostas em fileira. Ao mesmo tempo, 3 figuras altas e eretas subiam a plataforma, caminhando até as cadeiras e sentando-se. Eles estão aqui, eles estão aqui. É a maior potência militar, os 3 almirantes. Aquele sentado no meio é o almirante Akainu. Um repórter apertou o braço do cinegrafista ao seu lado e gritou apressadamente: rápido, tire um close. A reportagem de amanhã vai prever que Akainu se tornará o próximo almirante da frota. TCH, que jornal idiota é esse? Eles escrevem qualquer bobagem. O que diabos você sabe? Isso é da sua conta? Parem de discutir, vocês dois. Olha, a tela está se movendo de novo. Um grito alto interrompeu a discussão entre o repórter e outra pessoa. Kid cerrou os dentes, reprimindo a vontade de esfolar a outra pessoa viva, e virou a cabeça para trás para continuar olhando para o topo da tela. A praça inteira estava lotada. Além da turma do Kid, Law, Drake Hawkins, Apoe e todos os outros supernovas deste ano também haviam chegado ao arquipélago de Sabaldi. Eles estavam assistindo a essa guerra que abalou o mundo através da transmissão ao vivo de Sabaldi. No telhado de um prédio residencial, as equipes de Law e Drake ocuparam juntas esse excelente local de observação. O membro dos Piratas do Coração, Beppo, que estava coberto de pelos brancos, ficou parado ali e falou com a voz abafada. Não há movimento algum. O Barba Branca não vai aparecer? Eles definitivamente virão. Drake cruzou os braços diante do peito, o olhar sob o tapa-olho preto ligeiramente sério. Os fuzileiros navais conhecem muito bem o estilo de Barba Branca. Caso contrário, não teriam montado tal formação. É preciso ser um fuzileiro naval para conhecer outro fuzileiro naval, não é? Você está zombando de mim, Trafalgar Law? Drake olhou para ele fracamente, sua expressão inalterada. De jeito nenhum, disse Law, recostando-se em uma cadeira, segurando sua espada amaldiçoada Kikoku nos braços e erguendo levemente o canto da boca. Causamos um rebuliço em Impel Down juntos, então podemos considerar que lutamos lado a lado. Não fique tão nervoso, Drake.
Drake não respondeu nada, apenas voltou seu olhar para a tela de transmissão ao vivo na praça. Ele era o capitão da unidade especial secreta, a SWORD. Era um esquadrão muito especial. Eles não obedeciam às ordens dos fuzileiros navais, nem eram responsáveis por nenhuma de suas ações. Ao dizer que eles pertenciam aos fuzileiros navais, pode-se dizer que eles não tinham quase nenhuma relação com os fuzileiros navais. Ele tinha seus próprios planos para deixar a SWORD. Ele entraria no novo mundo e se infiltraria em uma tripulação pirata da Yonko e, ao mesmo tempo, queria ver este mar de outra perspectiva. Ele foi para Impel Down com a tripulação do Chapéu de Palha porque pensou que se eles pudessem resgatar Ace e interromper a guerra, isso não seria algo ruim. Nem todos os fuzileiros navais apoiaram a guerra com Barba Branca. Uma vez que a guerra começasse, não importava a facção em que se estivesse, todos dariam tudo de si. Mas antes que a guerra começasse, se ela pudesse ser interrompida, isso também seria bom. Drake não aprovava nem se opunha à guerra. Ele foi parcialmente levado a ir para Impel Down por uma estranha combinação de circunstâncias. Qualquer que fosse o resultado em Impel Down, ele aceitaria de bom grado. Falando nisso, será que a turma do Chapéu de Palha chegou? Já chegamos a Sabald. A velocidade de Straw Hat e sua tripulação só tende a aumentar. Eles provavelmente estão esperando o momento certo. Law respondeu casualmente com um brilho penetrante nos olhos. Estou realmente ansioso para ver o desempenho deles nesta guerra. Embora seja um pouco deprimente dizer isso, os resultados da minha adivinhação não parecem muito bons. De repente, uma voz se pronunciou. Era Hawkins, que havia pulado com alguns de seus subordinados. Ele puxou uma cadeira e sentou-se por conta própria, dizendo em voz baixa: ainda tem bastante espaço aqui. Você não se importa se a gente se juntar a você, né? É Hawkins. Law falou com grande interesse. Uma adivinhação, você disse? Você se importaria em compartilhar? Tive uma premonição repentina esta manhã, então tentei fazer uma adivinhação sobre as ações da tripulação do Chapéu de Palha e obtive um resultado não muito bom. Entre elas, Hawkins disse com uma expressão vazia: alguém vai morrer. Suas adivinhações são precisas? Law não pôde deixar de olhá-lo novamente. Os membros da tripulação do Chapéu de Palha eram todos bastante fortes. No entanto, em uma guerra desse nível, não seria surpreendente se alguém morresse. Ele não ficou muito surpreso, mas não pôde deixar de perguntar: quem? Minhas adivinhações já erraram antes, mas raramente. Adivinhação não é especulação infundada, é uma diretriz dos céus. Hawkins não se importou com a dúvida do outro, mas simplesmente sob seus olhares, lentamente abriu a boca e proferiu algumas palavras. Aquela pessoa. É Black Snake Rainer. Cobra Negra. Você está falando sério? No momento em que esse nome foi dito, Law e Drake, que não estavam prestando muita atenção, não conseguiram evitar ficar chocados. Eles tinham experimentado pessoalmente a força de Rainer. Além disso, dado seu estilo de agir, ele deveria ser a pessoa com menor probabilidade de morrer na tripulação do Chapéu de Palha, certo? Eu já disse. Adivinhação é só um aviso, não um fato 100% certo. Senão, eu não precisaria ir para o mar. A reação de Hawkins ao adivinhar essa profecia foi tão incrédula quanto a deles. Era difícil imaginar que o outro teria um final assim. Ele acrescentou: mas também não é um palpite infundado. Sempre há uma razão. Talvez seja uma calamidade fatal para ele, ou talvez seja apenas uma piada cômica sobre o desfecho. Ninguém sabe o verdadeiro final. Isso não é o mesmo que não dizer nada, seu charlatão? Uma voz altiva veio de baixo. Era Kid, que os avistou e pulou com Killer. Seu manto de pele vermelha balançava com seus passos. Ele caminhou até os 13 e parou. Kid sorriu de repente. Se aquele homem realmente vai morrer, eu gostaria de ver com meus próprios olhos. De qualquer forma, não fica longe de Marineford. Os homens são, em sua maioria, racionais, mas quando vários homens se reúnem, você pode vê-los fazendo coisas sem sentido. Por exemplo, se um deles de repente tiver vontade de fazer algo chato, o outro, ainda mais entediado, entrará na conversa. Então eles simplesmente vão embora e até vão reunir mais pessoas para participar. Junto? Eu também vou. Então o que estamos esperando? Não vamos perder o bom espetáculo. Espero que ele viva um pouco mais. Pelo menos até chegarmos lá. As 4 equipes sorriram e partiram imediatamente. Bege está do outro lado. Vou buscar o Rouge Bonnie. Nesse momento, o sistema de som transmitindo ao vivo os interrompeu com uma voz alta, e a imagem na tela também mudou para diretamente acima da plataforma de execução. Tem um anúncio a fazer. O grupo olhou para a tela e viu uma figura corpulenta em pé acima. E ajoelhado ao lado dele estava Ace, que haviam conhecido em Impel Down, firmemente algemado. O grande significado da execução de Ace pela Marinha hoje, em relação à sua verdadeira identidade. O almirante da frota dos fuzileiros navais, o estrategista Buda Sengoku, segurando um Dendemushi transmitido, falou palavras que deixaram o mundo inteiro em frenesi novamente. Ao mesmo tempo, perto das águas de Marineford, o Mary estava parado no mar, flutuando com as ondas, observando distantemente o quartel-general da Marinha totalmente preparado. Não muito longe na superfície do mar, várias sombras escuras gigantes podiam ser vistas vagamente movendo-se rapidamente em direção a Marineford, submersa na água. Atrás delas, dezenas de sombras escuras nadavam rapidamente como um cardume de peixes. De uma perspectiva subaquática, a grande frota pirata composta por mais de 40 navios avançava freneticamente em direção ao campo de batalha cercado e impenetrável.
No Mary, o Zop estava no ninho do corvo. Ao ver as sombras escuras aumentando de tamanho, uma a uma na água antes de chegarem à baía de Marineford, ele imediatamente abaixou o binóculo e gritou: Luffy, Reiner, há movimento. Parece que a força principal chegou. Reiner olhou para o distante quartel-general da marinha. A luz do sol no céu diminuía gradualmente. A brisa do mar soprava em seu corpo, trazendo um leve arrepio, e seus cabelos dourados dançavam incessantemente com ela. Luffy ficou na proa, olhou para todos no convés e pressionou o chapéu de palha na cabeça, dizendo seriamente: Não importa qual seja o resultado, todos devem priorizar suas próprias vidas. Agora vamos partir. Sim. As sombras projetadas pela luz do sol no gramado gradualmente se turvaram e escureceram. O vento e as nuvens se agitaram no céu, anunciando a chegada daquela tempestade que varreria o mundo inteiro. A guerra estava prestes a explodir. Capítulo 200. O Transportador de Ideias. Após descobrir os movimentos dos piratas do Barba Branca, o Mary, que estava nas águas perto de Marineford, imediatamente começou a se mover. Luffy e Zoro estavam no convés da proa, claramente incapazes de se conter por mais tempo. Vocês dois controlem-se. Sanji deu uma tragada no cigarro e deu um passo à frente, colocando a mão no ombro de Luffy e falando seriamente: Principalmente você, Luffy. Eu sei que você está ansioso. Você precisa se conter, senão as coisas só vão ficar mais complicadas. Ufa. Luffy soltou um longo suspiro e assentiu. Eu sei. Contanto que possamos salvar Ace. Ao ouvir isso, Sanji também relaxou um pouco. Eles não tinham um plano muito detalhado para esta operação. Em um campo de batalha repleto de potências de alto nível, um plano excessivamente detalhado era inútil. Os fuzileiros navais se adaptariam a qualquer mudança em campo. Eles haviam destacado 3 almirantes e 2 lendas da geração mais velha justamente para lidar com situações inesperadas. Reiner e Sanji já haviam discutido isso há muito tempo. A força deles não era particularmente forte nesta guerra, mas também não era fraca. Sua maior vantagem era que ninguém os esperava, então eles agiam como um time de ataque surpresa. O navio era pilotado por mortos-vivos e a tripulação sentava-se em círculo no convés. Deixaremos o campo de batalha principal para os piratas do Barba Branca mais tarde. Sanji mais uma vez lembrou a todos: esperamos a oportunidade certa para atacar. Devemos usar essa vantagem exclusiva para criar a maior oportunidade possível. Após a movimentação, os fuzileiros navais certamente reagiriam rapidamente, e não era impossível que um almirante fosse atraído. Nesse ponto, eles teriam que dar o seu melhor. Embora eu realmente gostaria de conhecer o Pops, vou tentar o meu melhor para me conter. Jinbei sentou-se de pernas cruzadas e falou calmamente: Com esses poucos dias de descanso, recuperei minha condição. Devo poder ajudar vocês um pouco. Você já é super forte, Jinbe. Luffy não poupou elogios e disse com um sorriso: Obrigado por estar disposto a nos ajudar. De nada, Luffy. Eu também espero muito que possamos salvar Ace. Jinbei assentiu em resposta. Jinbei era realmente muito forte, e Reiner também havia adquirido seu modelo. Por ser um lutador puramente físico, os mortos-vivos podiam utilizar sua força muito bem. Com 2 Jinbe eles podiam até trocar alguns golpes com o almirante. Entre os mortos-vivos mais poderosos que ele tinha no momento estavam Sukuna, o Ogro de Guerra, Frieren e o recém-adquirido modelo Bullet da Grande Prisão Subaquática. Todos esses 4 tinham a capacidade de resistir a um almirante, especialmente Sukuna e o Ogro de Guerra. Em Impel Down, Garp teve que usar os movimentos do Conqueror, infundidos com a Ki, com força total para suprimi-los. De qualquer forma, muito obrigado a todos, Jinbei e Vea-chan. Luffy sorriu e agradeceu aos dois novamente. Não precisa dizer isso, Luffy Boy. Ivankov piscou e sorriu, afinal, você é filho do chefe. Eu definitivamente não posso ficar parado assistindo vocês 2 irmãos em perigo. Ivankov sabia que a tripulação do Barba Branca o chamava de Pops, então, diferente dos outros, ele não achava que Ace fosse filho do Barba Branca. Sabendo do relacionamento entre Luffy e Dragon, ele naturalmente presumiu que Ace também era seu filho. Ace e Luffy não são irmãos biológicos. Ao ouvir isso, Nami virou a cabeça e explicou a Ivankov: só o pai do Luffy é o Dragon. O pai do Ace é o Roger. Ela ouviu Reiner mencionar isso no Skipieia, mas claramente os outros que não sabiam ainda ficaram surpresos. Entendido? O Zop imediatamente correu para frente e colocou as mãos nos ombros de Luffy. Ei, Luffy, é verdade? Ace é filho do rei dos piratas? Sim, Luffy falou calmamente, mas suas palavras eram surpreendentes. Ele não se esqueceu de acrescentar: mas você não pode dizer isso na frente do Ace. Ele vai ficar bravo. Eu vejo. Até Jinbe ficou chocado. Não é de se admirar que os fuzileiros navais estejam realizando uma execução pública e usando isso para entrar em guerra com o Pops. Foi também por isso que Reiner não achou que pudessem trocar um dragão celestial pela vida de Ace. Não eram apenas os fuzileiros navais que queriam Ace morto, os 5 anciões acima deles também. Um dragão celestial não valia o suficiente para a troca. Toda a guerra das cúpulas do lado dos fuzileiros navais foi travada com 2 alvos principais, Barba Branca e Ace. Estrondo. Nesse momento, como se um trovão tivesse soado em solo plano, ocorreu uma explosão enorme e ensurdecedora, seguida por uma maré crescente avançando em direção ao Mary. Não fique tão surpreso ainda, disse Reiner de repente.
O olhar de todos não pôde deixar de se voltar para Marineford que se aproximava. Do lado de fora do quartel-general da Marinha, fortemente protegido, dezenas de enormes navios piratas apareceram em algum momento. E na baía em forma de crescente, havia 3 navios de guerra brancos em forma de baleias. Um homem de estatura normalmente grande estava em pé na proa de um deles. Atrás dele, Fênix Marco, Diamond Josu, Flower Sword Vista e mais de uma dúzia de outros comandantes estavam alinhados. Os braços grossos de barba branca estavam abertos ao lado do corpo. O ar ao redor de seus punhos estalava como se fosse uma placa de vidro. O mar inteiro ferveu instantaneamente. O nível da água ao redor de Marineford caiu rapidamente, e ondas gigantescas surgiram dele como centro. O navio está se movendo para trás, gritou Chopper, alarmado. O tremor causado pelo ataque inicial do Barba Branca criou uma enorme maré recuada, e o Merry foi empurrado para trás continuamente pelas ondas crescentes. Nami sabia que o ataque estava longe de terminar e imediatamente deu ordens. Arregaçar as velas. Usaremos propulsão mecânica. A maré vai voltar e será assustadora. Fujam para a posição das 12 horas à direita. Entendido. Reiner imediatamente se moveu para invocar os mortos-vivos e seguiu as instruções dela passo a passo. Ele enrolou as velas e mais uma vez usou o Super Express Shin para puxar o Merry, movendo-se contra a maré para circular em direção ao lado de Marineford. Em pouco tempo, a turbulenta superfície do mar gradualmente se acalmou, e todos finalmente respiraram aliviados. Acabou? Não, provavelmente está apenas começando. A expressão de Nami não pôde deixar de ficar séria. Reiner, não pare. Assim que sua voz baixou, um som de assobio veio de muito longe. De pé e encostados na grade na borda do navio, o grupo olhou naquela direção. Na superfície do mar que tinha acabado de se acalmar, uma linha branca apareceu inexplicavelmente na horizontal. O que é isso? Uma maré voltando? Usopp inconscientemente levantou o binóculo. A linha branca apareceu através dos 2 tubos estreitos e escuros, e ele ficou tão assustado que ficou boquiaberto. É um tsunami. Corra, Reiner. Nós vamos morrer. Não estou correndo. Não faça tanto alarde. Reiner deu um sorriso brincalhão para Chopper e Usopp. Se vocês estão assim agora, não vão molhar as calças quando chegarmos ao campo de batalha mais tarde? Você está cheio disso. Eu não sou esse tipo de servo, os 2 responderam mostrando os dentes. Quando a onda gigante veio assobiando em sua direção, o Merry já havia escapado de seu alcance e chegado à área marítima ao lado e atrás de Marineford. Isso é um pouco exagerado. Este é o poder do Barba Branca. Olhando para o tsunami que se erguia nas nuvens como uma montanha azul, Frank e os outros não conseguiram deixar de se maravilhar, achando difícil acreditar que esse era um poder que um humano poderia alcançar. Se o tsunami atingir, o quartel-general da Marinha provavelmente seria destruído. Mas Zoro apoiou o braço no punho da espada na cintura e disse levemente, se fosse tão simples, os fuzileiros navais seriam uma piada. Rachadura. De fato, antes que ele pudesse terminar de falar, o tsunami, que estava desabando como uma montanha com a força de 10.000 toneladas, começou a mostrar uma camada de geada branca em sua superfície. Craque, craque. Uma camada de gelo apareceu e rapidamente cobriu todo o tsunami, congelando a onda gigante e aterrorizante num piscar de olhos. Uma luz ofuscante refletia nos cristais de gelo, cintilando incessantemente. Mesmo estando na lateral e na parte de trás da ilha, e não conseguindo ver a cena na praça da frente, quem mais nos fuzileiros navais, além daquele homem, conseguiria realizar tal feito? É o Aokiji, não é? Sanji exalou lentamente uma baforada de fumaça. Não conseguiu evitar pensar na cena em Long Ring Long Land, quando o outro congelou o mar, e suspirou. Seus movimentos estão tão exagerados como sempre. Vamos pousar também, Frank disse Reiner, virando a cabeça e gesticulando com o queixo. Frank fez um sinal de ok, e pulou para dentro da cabine. Deixa comigo. Shark submerge, decolar. Depois que o submarino foi enviado para o lado do navio, Luffy pulou diretamente e Reiner o seguiu de perto. Todos os usuários de habilidades entrem. Zoro, Sanji e os outros que não tinham comido as frutas do diabo, por outro lado, mergulharam diretamente na água para entrar sorrateiramente. Finalmente deixando apenas alguns mortos-vivos para proteger o navio, o grupo nadou rapidamente em direção à costa de Marineford. Nesse momento na praça em frente à ilha, depois que Barba Branca e Aokiji mostraram seu poder, a guerra começou oficialmente. Reiner e os outros, no entanto, infiltraram-se na ilha por baixo d'água, passaram pela metade da ilha, em grande parte desprotegida, e chegaram à cidade atrás da plataforma de execução, que era originalmente para as famílias dos fuzileiros navais. Ninguém jamais disse que uma guerra só poderia começar pela frente. Primeiro, aprenda com Barba Branca e cubra o navio para atacar em Peldown, depois aprenda com Barba Negra e desembarque pela retaguarda. Reiner afirmou, eu não produzo ideias, sou apenas um transportador de ideias. O plano para atacar pela retaguarda está pronto. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.